Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celoto, tá começando mais um episódio do Walk Talk, esse programa maravilhoso que ajuda você a desenvolver a sua comunicação, que a gente traz assuntos aprofundados, técnicos, mas de uma forma leve para você fazer, ouvir e assistir aí, fazendo o que você mais gosta. Eu tô aqui com a minha partner, Dani Amorim, e a gente vai falar hoje sobre comunicação para vender, como persuadir pessoas, e nós temos um convidado que vai trazer muito know-how, muita experiência e muita coisa legal, muita dica para ajudar você a desenvolver a sua comunicação para vender. Então, atenção, vendedores, fiquem com a gente porque o Walk Talk tá começando. Dani Amorim, estamos começando esse programa que a gente adora esse assunto. Nós vamos falar sobre vendas e persuasão. Esse assunto que permeia a nossa vida. A gente está sempre trabalhando com ele. E eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio assim que vai nos ajudar também, nos ensinar e ensinar muito esse povo. Muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição aqui no Walk Talk. Obrigada, Bianca, é um prazer estar aqui, sempre conversando sobre comunicação, e a gente vai trocando ali, né, usando alguns elementos que ajudam as pessoas cada vez mais a se comunicarem melhor. Para você que está nos assistindo, é um prazer estar aqui, muito obrigada pela sua audiência. Sem vocês que estão aí, não tem graça. Nenhuma. Vocês são o nosso norte. Porque a ideia é a gente criar esse vínculo, esse relacionamento, levando assuntos importantes que vão ajudar cada um de vocês aí a melhorar o poder de comunicação naquilo que fazem. E é bom a gente lembrar que quando a gente fala de vendedor, né, Bianca, vendedora, é uma habilidade que todos nós temos que desenvolver. Porque não é porque eu vendo um produto ou que eu não venda nada que eu não esteja trabalhando no mesmo campo. Não precisa ter um cargo de vendedor para se vender. A gente, na verdade, está fazendo isso o tempo inteiro. O tempo todo. Você vai numa entrevista de emprego, você vai vender você como profissional. Você vai, por exemplo, falar de um projeto, de uma ideia. Você também está trabalhando nesse território aí de vendas, de comunicação para vendas. Então, hoje, o assunto promete. E como nessa temporada a gente só tá trazendo pessoas de garbo e elegância, eu convido vocês, muitos aplausos, porque hoje a gente recebe aqui o Paulo Henrique Cripa. O Paulo Henrique, ele é gerente comercial da Musa, que é uma startup de sustentabilidade, e tem aí um vasto currículo, uma ampla experiência justamente nesse mercado de startups, e vem contribuir com a gente, vem trazer essas experiências práticas, contar um pouquinho dos perrengues que ele passa também e do que ele tem para nos ensinar. Então, aplausos. Paulo Henrique, seja muito bem-vindo! Bem-vindo, Paulo! Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui passando um tempinho com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que sou fã assíduo já do Quem Fala. Acho que acompanhou Quem Fala desde quando a Bianca começou a gravar no fundo da casa dela, no quarto dela, não lembro. Era uma salinha que tinha uma luzinha branca. Era hoje, terrível. olha onde a gente tá, assim. Então, sensacional. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui contando um pouquinho para vocês de vendas e como ela tá totalmente vinculada à oratória. Muito obrigado. Paulo, tem uma história até legal que você conta, né? Assim, existe uma relação sua com a venda que vem de longa data, né? Então, o Paulo é engenheiro de formação. Eu queria que você contasse um pouquinho. Como é que foi que você caiu nessa vida de vendedora aí? Conta pra gente. Nossa, Bianca, legal. Minha trajetória na área de vendas, né, começou naturalmente, assim. Criança do interior, sou natural de Porto Ferreira. Né? Sim. E criança sabe como que é, não para quieta, né? Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu ficava na frente da casa da minha avó. Então eu colocava uma porta velha lá na frente, em cima de 2 cavaletes. Minha avó estourava pipoca, pegava uns amendoim, colocava em saquinho, fazia um quissuco e eu ficava na rua abordando as pessoas e vendendo aquilo. Então, minha história de vendas começou nessa época, onde eu vendia saquinho de pipoca, onde eu vendia quissuco e ali junto a história de empreendedorismo, né, que segue até hoje aqui na minha vida. Ô, Paulo, e tinha um propósito, né? Você tinha um alvo ali. O que você queria comprar nessa idade? Sabe o que é engraçado? Eu não tinha nem essa ambição.
opção, Dani, assim, o que eu vou comprar? Era mais pela diversão, passatempo. Cidade do interior, né, gente? Assim, ou você soltava pipa, acabava o vento, você jogava bola, acabava com o tampão do dedo, o quê? Ia vender, né? Pelo menos eu ia vender pra turma que passava ali na rua, assim. E foi onde eu comecei essa trajetória na área de vendas em si, né? Então, foi meu primeiro contato ali com o bichinho, com o mosquitinho das vendas, né? Quando te pica, não sai mais, gente. Não Assim, tem jeito. Não tem jeito. E aí eu até já te pergunto, tem a ver com dom? Porque você começou desde muito novinho, mas numa espécie de brincadeira mesmo. E aí, naturalmente, você vai desenvolvendo uma habilidade. E a gente sempre bate aqui na tecla de que oratória, falar bem em público, não é dom, é treino, é treinável. Vender também, porque você teve um começo que houve uma exposição espontânea que ajudou a desenvolver. Mas aí eu quero que você também conte pra gente. Você acha que é dom, que desenvolve? Perfeito, legal. Por mais que eu tenha começado quando criança, né, nessa brincadeira de abordar as pessoas na rua ali e vender um saquinho de pipoca, sim, é treino, tá? Não é um dom. Então, é um treino. A oratória é treinável. Gente, eu sou uma pessoa extremamente tímida, assim. Por mais que eu trabalhe com vendas há muitos anos, né? Eu estou no mercado de vendas. Desde essa época, até durante a faculdade, e hoje, atualmente, há 15 anos, 20 anos, trabalhando com vendas, é algo que é treinável. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu tive que me desenvolver muito para conseguir trabalhar na área comercial, para palestrar em algum lugar e estar aqui hoje, assim, né? Então, com certeza, oratória, vendas, comunicação é totalmente treinável, assim. Igual qualquer outra habilidade, né? No final, somos todos seres humanos, né? E até o Paulo falou pra gente aqui no começo, ele falou, eu nunca falei pra câmera, né? Deu um nervosismo, assim, o que é natural, tá eu vendo? Já tava aqui e é um usando as vendedor, técnicas. tá vendo? É. Então, isso é muito comum de acontecer. Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho dessa... Como é que foi essa relação? Como é que você caiu na engenharia e aí que, né, você fez uma faculdade muito analítica, muito ligada a dados e tudo mais, e aí depois veio para vendas e acabou deslanchando nessa área que foi onde você se desenvolveu e chegou aí, por exemplo, num cargo de liderança hoje? Legal. Quando eu estava na época do colegial, a gente naquela época não sabe muito bem o que fazer, né? Pelo menos eu não sabia, né? Para onde que eu vou, o que eu vou fazer? E engenharia sempre me brilhou os olhos, né? Sempre gostei da área de exatas. Falei, vou cursar engenharia. Ingressei na faculdade de engenharia e cálculo, física. Até meu terceiro, quarto ano de faculdade, estava totalmente focado na área de engenharia, pensando, vou trilhar uma carreira na área de engenharia. Nem sabia o que era isso direito na época, né? E durante esse processo de faculdade, tem alguns pontos engraçados, assim, de comentar, né? Eu comecei a fazer estágio na faculdade, comecei a trabalhar com pesquisa. Igual acho que todo mundo está na faculdade, né? Então você começa a trabalhar com pesquisa, né? E durante a faculdade, fui morar fora. Tive a chance de morar na Irlanda, né? Fazer um intercâmbio lá. E, novamente, fui trabalhar com pesquisa na Irlanda durante esse estágio. Trabalhava com modelagem matemática, gente. Assim, hoje eu nem imagino o que é isso. Assim, não sei nem explicar o que é que eu fazia na época. Voltando desse intercâmbio... Estava ali ainda durante a faculdade e tudo mais, conheci a ESEC. Não sei se vocês conhecem a ESEC, tá? Mas ela é uma das maiores organizações estudantis de intercâmbio voluntário mundialmente, assim, para o mundo, né? É mundial em si. E foi a primeira experiência que eu tive com vendas ali. Então, queria fazer alguma coisa a mais, além de estudar, né? Não que fosse só fácil estudar, né? Era um curso integral, mas... pouco enérgico que sou, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, Vou arrumar outra coisa. Manda. Não, vou arrumar outra coisa para fazer, sim, né? Exato. E aí conheci a ESEC e falei, quero participar desse negócio. O que eu posso fazer aí dentro, né? Claro, fala pra caceta, vamos colocar ele para vender. Comecei a vender ali. E é legal que eu vendi um produto. Gente, estudante é o bicho mais quebrado que existe. Então imagina que eu comecei a vender intercâmbio social para África, para Argélia, para Angola, para estudante, que não tinha nenhum gato para puxar pro rabo. Então foi ali que eu comecei a me desenvolver um pouco mais em técnicas de venda. Como que eu apresento esse produto, como que eu passo esse recado de quão importante é realmente você se desenvolver no intercâmbio, você tá ali também causando impacto social. E foi onde eu comecei a arrumar para as vendas. Mas, novamente, a vida parece que vai te puxando para outros lados também. E aí, época me formando, tudo mais, comecei a caçar o que fazer. Mandando currículo, não passava em lugar nenhum para fazer estágio na época de formação. Até que me apareceu a Embrapa.
Não sei se todos conhecem, mas Embrapa é uma Sim. agência de pesquisa gigantesca. Novamente, vai lá eu para a área de pesquisa de novo. Voltei para a área de pesquisa, de novo trabalhando com modelos matemáticos, trabalhava ali com integração lavoura, pecuária, floresta. Era um mundo totalmente diferente, né? E passaram-se um tempo do estágio e eu não estava feliz, eu não me via sentado atrás ali de um computador, planilhando, escrevendo artigos científicos de páginas. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? E aí foi onde acabou tendo, a gente brinca assim, né? A vida é cheia de altos e baixos, né? Então, para mim, na época, foi uma época difícil. Voltei a morar com os meus pais, voltei para o interior. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Comecei a mandar currículo. Todo dia eu tinha uma metinha individual ali, né? O vendedor é meta, é isso, né? Eu já tinha isso, como que é engraçado. Todo dia eu colocava Tava se uma meta. vendendo. Tava se Já vendendo. tava se Exatamente. vendendo. É o que a gente falou desde o início aqui. Vai chegar um momento em que vocês vão entender que esse processo de vendas começa antes de ter a consciência do que é realmente ser um vendedor, né? Muito, muito, Dani, assim. E colocava as metas todo dia. 15, 20 currículos, agendava entrevista, treinava, estudava muito para entrevista, o que eu vou falar, como eu vou falar. Então, já tinha esse começo ali de estudar comunicação, de aprender como me posicionar, como se comunicar, né? E não passava em nada, não passava em nada. Até que um dia, depois de uns 500 currículos, passei em uma vaga de vendas. Então, as vendas acho que me escolheram durante a vida. Por mais que a vida tentou me levar para pesquisa, as vendas acho que foram mais fortes. E foi onde eu comecei essa carreira realmente na área de vendas. E aí já estou há quase 10 anos trabalhando realmente no mercado de tecnologia, de startups, na área de vendas. Então, as vendas escolheram. Você acredita que, assim, tem uma relação, e a gente sabe, né? Então, se a gente traz esse assunto direto para a nossa área, por exemplo, e você já citou sobre essa questão da comunicação e tudo mais, a gente sabe, e, enfim, é impossível. Para nós, vendedor é igual comunicador, não tem muito para onde correr, é uma relação totalmente direta. E geralmente os compradores escolhem, quando a gente vai comprar, a gente escolhe vendedores que conseguem nos encantar de alguma forma. A gente compra de vendedores que nos encantam, que conseguem ser claros com a gente, que conseguem influenciar, criar essa conexão com a gente. Como que você vê essa relação direta entre a tua qualidade, né, a qualidade de uma comunicação e essa capacidade de influenciar uma pessoa na decisão da compra dela? Legal. Acho que tudo começa com o processo de vendas. Se você não se comunica bem, né, não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter as melhores ferramentas de vendas, não adianta você ter os melhores leads, né, que o vendedor costuma reclamar muito disso, eu não estou vendendo porque não tem lead. Se você não consegue explicar o seu produto, se você não consegue se comunicar de forma clara com as pessoas, né? E mais importante do que isso, acredito eu, se você não consegue ouvir o que a pessoa precisa, que é uma das primeiras etapas de um processo de venda, né? Perguntar, saber fazer as perguntas certas, ouvir e se comunicar de forma clara, concisa e estruturada, ninguém vai comprar de você, ninguém vai criar essa confiança, né? Até porque ninguém compra de quem não confia, assim, né? Então, até posso trazer um caso legal disso, de confiança com comunicação de vendas, né? É recente, assim, tá? É recente. A gente estava negociando com um cliente super grande na empresa, assim. Era aquele cliente, se a gente fecha, meta de 3 meses garantida. Horas de negociação, aquela negociação dura, né? Trucada. Você tem que escolher muito bem as palavras, você tem que se preparar muito bem para essa venda, você tem que ensaiar. E a venda correndo bem, por mais que estava difícil, correndo bem. Ali 1h30, 2 horas de venda. A gente chega na hora da proposta comercial, tinha um errinho de uma fórmula da planilha de vendas. E aí, mudava coisa de R$500 na proposta. Não era nada. Nossa, mas pegava no valor. A questão, né, pegava no valor, e nem é isso de pegar no valor, quebrou a confiança. Isso que foi o difícil. Então, respondendo sua pergunta, né, sobre a confiança e a comunicação, a gente fez tudo certo, se preparou, estruturou, se comunicou super bem, só que teve ali uma falha de comunicação, né, que acabou gerando realmente uma quebra de expectativa do cliente e, naturalmente, da venda. Nunca mais esse cliente não se retornou. Então, é legal isso de trazer... Não foi legal na época, mas é legal trazer esses casos que mostram como que você tem que realmente ter todo um storytelling, toda uma estrutura, todo um carinho durante a venda, né, para conseguir realmente gerar essa empatia e conseguir trazer esse cliente para perto, né? Essa questão da confiança é uma coisa que a gente bate muito na tecla de todos os nossos cursos, né, Dani?
Porque se você não constrói essa confiança, Perfeito. você também está fora do seu estado natural de autoridade como vendedor daquele produto ou daquele serviço. Exato. Então, a confiança já começa também por essa admiração que a gente tem pelo vendedor, pela forma com que a gente é tratado, não é? Exato, Dani. E é legal ainda, né? Aprofundando nesse tema de confiança, assim. Quando a gente começa a explorar a confiança, não é no primeiro contato com a pessoa que você vai gerar confiança. É uma assim, construção. Né? Até pelos tempos que nós vivemos hoje, né? Muito mudou, muita coisa foi para o digital, muita coisa voltou, né? Então, é uma construção e é diária. E aí que vem realmente você começar a se preparar, você começar a estudar cada vez mais sobre o segmento, sobre o perfil das pessoas, como se comunicar com elas, conhecer o seu produto. E aí a gente pode passar horas aqui falando de diversas ferramentas, técnicas, processos que a gente tem para vendas, né? E aproveitando até que você falou que muita coisa mudou, né? E foi para o digital e tem a própria venda normal do dia a dia. Você que tem tanta experiência, o que você percebe assim que pode ter já de mudança clara no seu dia a dia de comunicação para venda, já que nós temos a tecnologia no meio da história e a comunicação precisa também estar totalmente alinhada com esses canais. Perfeito. Muita coisa mudou, né? Tanto no comportamento de compra, né? E, naturalmente, você tem que se adaptar para as formas de vendas, né? Então, aí a gente pode falar em alguns tópicos, assim. Acho que a primeira mudança que a gente sente, né, é realmente esse rapport, esse olho no olho. Né? Você tá aqui se emparelhar com as pessoas, porque tem a parte da comunicação, acho que a gente pode depois, mais pra frente, aprofundar um pouco, que também é a comunicação não verbal. Sim. Então, essa parte do olho a olho, você conversar olhando para as pessoas, né, você conseguir gesticular, perde um pouquinho nas vendas. E aí você tem que se adaptar. Né? Acho que... Para as plataformas, por exemplo, para vocês que vendem muito pelo digital, né? Exato. Que é essa adaptação de levar para o digital e usar outras ferramentas de comunicação, que é uma apresentação muito bem feita, né? Então, você conseguir ali realmente atuar onde o cliente sente essa dor, né? Emparelhar a comunicação com ele, né? Você conseguir trazer para ele soluções que nem ele sabia. Então, acho que esse é um dos pontos assim, que a gente tem que começar a evoluir. Que é desde uma apresentação, como que você muda a sua tonalidade de voz durante a venda, como que você usa muito o nome dessa pessoa durante a venda. Isso é muito legal, assim. Isso é muito bom. Quando você está vendendo, ficar falando o nome da pessoa, né? Personalizar. Dani, tá? Você personaliza. Tem nada que a gente goste mais do que ouvir o nosso nome, né? Dá uma sensação de importância, de pertencimento. Exato. Então, respondendo assim, né? Mudou muito, realmente, a gente foi para o digital, né? Até pela pandemia, todo mundo teve que se adaptar, né? Hoje a gente vê uma tendência de voltar ali, pelo menos, para um híbrido. Então, nós tivemos de se adaptar muito bem a essa nova forma de vender no digital. E aí, não só no digital, por videoconferência, né? Hoje tem diversos clientes que querem ser atendidos por WhatsApp. Então, assim, tem vendas que a gente faz para determinados clientes que você nem liga para ele. Você fala pelo WhatsApp. Então, como que você consegue ser claro, conciso? Tem uma comunicação assertiva que vocês falam muito aqui, né? Vendendo pelo WhatsApp, gente. Meu Deus do céu, você tem que explicar um produto desafio complexo, né? Então, às vezes, é um desafio grande. Porque os grandes livros, né, que nos ensinam as técnicas de vendas, elas estão muito pautadas ainda nesse olho no olho, né? Tem muitos grandes livros que a gente tem aí na nossa prateleira para nos orientar sobre vendas. Perfeito. Elas estão pautadas nisso. E hoje a gente está buscando outros elementos e outros escritores que já estão performando muito bem no digital. Exato. Então, a técnica evolui e é preciso que o vendedor evolua também. Exato. E tem um ponto que eu acho que é interessante você compartilhar. Como que funciona isso? Porque, por exemplo, o que vocês fazem hoje na startup, onde você está à frente ali da gestão comercial. Legal. Certo? E vocês estão vendendo sustentabilidade. Então, rapidamente, só para contextualizar, a Musa é uma startup que vende soluções em reciclagem de resíduos, certo? Perfeito. Só que vende isso para o B2B, para outras empresas. Então, é um produto de alto ticket, é um serviço, na verdade, Sim. de alto ticket, ou seja, é um serviço caro. E que num país como o Brasil, que é um país que ainda está em desenvolvimento, muitas vezes a sustentabilidade ainda não está no radar dos empresários, não está no radar da sociedade, da população, porque a gente ainda está pensando em outras coisas, É considerado perfumaria, Exato. mas na verdade é sobrevivência, né? Exatamente. No prazo, sim. A gente ainda está ali na base da pirâmide ali tentando sobreviver, mas a gente ainda não faz essa associação direta. Então, como que é para vocês vender nesse B2B um produto que ele tem alto valor, mas muitas vezes não identifica, tem que ter um poder de argumentação absurdo, né? Como é que você prepara o seu time de vendas para isso?
Legal, nossa pergunta é excelente, Bianca. Assim, quando a gente pensa realmente no desenvolvimento de uma equipe de venda, né, eu acredito em 3 pontos principais. Pessoas, né, acho que é um dos primeiros pontos, assim, ter as pessoas certas, no local certo, né? Processos, né, então você tem que ter processos, né? E o produto em si. E engraçado, né, que esses 3 aqui falam muito sobre comunicação. Sim. Né? Eu até gosto de brincar, assim, nada adianta eu ter uma Ferrari se eu não sei dirigir essa Ferrari. Então, eu posso ter o melhor processo, o melhor produto, as melhores pessoas, e no final, se eu não sei transmitir isso para frente, não vai dar certo. Né? Então, respondendo a sua pergunta, assim, a gente insiste bastante em treinamento, né, de como gerar valor da solução. E no final, gerar o valor da solução realmente é você conseguir comunicar essa solução muito bem para as pessoas, assim. Como que eu comunico o meu produto, né? E aí a gente passa por testes, né? A gente está há 3 anos no mercado, né? Então hoje a Musa vem crescendo bastante, né? Para essa solução de tecnologia focada em sustentabilidade, a gente vem crescendo bastante. E até hoje, assim, em 3 anos, toda semana eu estou sentando com o time de marketing, produto, com o time comercial, entrevistando o cliente para entender qual que é a melhor forma de eu comunicar meu produto. Qual que é a melhor forma de eu apresentar essa solução aqui que tem um potencial gigante de gerar valor, né? Então, a gente mesmo já há 3 anos no mercado, já crescemos bastante, né? Ainda estamos vindo nesse processo de melhoria contínua todos os dias e evoluindo, né? Acho que é isso, assim. E que conversa muito com o princípio básico da oratória, que é estar adaptando constantemente seu discurso para os diferentes públicos, né, Dani? Porque se você não tiver essa flexibilidade e não olhar realmente, né, com quem você está falando, e não... Porque muitas vezes a gente quer, né, falar para, e na verdade é com... Então, se não tiver essa flexibilidade, você não enriquece os argumentos e você não chega à dor com aquilo que é o primeiro princípio que eu gosto muito de trabalhar quando a gente fala em comunicação, que é afeição, carisma, né? Você precisa entrar ali, depois vem a confiança. Perfeito. Né? Então, tem uma porta que se abre antes da confiança. Sim, total. A gente, quando trabalha num processo de vendas, né? Você falou um negócio muito legal, Dani, assim, que é o quê? Como que eu consigo realmente entender a dor desse cliente, né? Como que eu consigo realmente iniciar uma venda? Porque uma venda, no final, é uma história. Tem um início, meio e fim. Exato. Então, eu gosto sempre de falar que o vendedor, ele tem que falar pouco, né? Assim, só que ele tem que ser assertivo. Né? Ele é aquele atirador de sniper, assim, se eu posso fazer uma brincadeira a jogos, né? Ele tem que ser assertivo, porque assim, ele tem que falar pouco, mas por quê? Ele tem que entender essa dor. Então ele tem que fazer muitas perguntas. Ele tem que saber as perguntas certas. Então no final ele precisa se preparar muito. Né? Então que perguntas eu faço para cada tipo de pessoa, né? Vocês falaram isso também aqui já, né? Eu estou negociando com alguém que é de sustentabilidade de uma empresa. Com certeza a forma que eu vou conduzir essa negociação, esse papo, vai ser totalmente diferente se eu negociar com alguém de operações. Porque a galera de sustentabilidade vai ver muito valor. No exemplo da nossa solução, né? Que é uma solução de uma tecnologia para sustentabilidade. Essa pessoa vai ver um valor totalmente diferente da pessoa de operação. Então, primeiro, eu preciso entender essa persona, eu preciso me planejar, né? Preciso estudar sobre ela, para saber as perguntas que eu preciso fazer para ela, para depois eu começar a segunda etapa de comunicação, que é realmente apresentar meu produto, né? Porque hoje, quando a gente pensa, a vida de todo mundo é corrida, né, gente? Assim, a gente olha a nossa agenda, dá até pânico, assim, uma reunião atrás da outra, né? Então, é um tanto quanto complexo. Então, esse pequeno tempo de atenção que eu tenho das pessoas, eu preciso conseguir despertar ali o melhor dela, né? E aí, a comunicação, com certeza, é extremamente importante para isso, né? E é um recurso disputadíssimo, a atenção, né? Ah. Disputadíssimo. Hoje... Você, como vendedor, você deve, assim, conseguir um tempo com fulano. Né? Conseguir um horário na agenda. E esse tempo tem que ser muito bem aproveitado. Muito. Tem um dado super legal sobre isso. Quando eu iniciei minha carreira, né, a Bianca, com a gente conversando aqui atrás, um pouquinho antes, né, Bianca, a Dani também chegou no meio dessa conversa que a gente está falando, eu comecei minha carreira como SDR. O que um SDR faz? Ele trabalha com prospecção ativa. O que é isso? Basicamente, ele vai até o Google, joga lá, restaurante em Pinheiros. Aí ele acha uma lista de 50 restaurantes, ele acha um telefone e liga. E taca a rede ali, o que vier veio. O que vier veio, assim. Então, 50 ligações num dia. Você começou fazendo isso? Eu comecei minha carreira prospectando, né? Então, minha carreira comercial foi fazendo esse processo de prospecção. E tem um dado muito interessante da prospecção, que é o quê, né? De a cada 5, 7 segundos, né? O início da ligação, 5, 7 segundos, se você não gerar um interesse, se você não conseguir ser muito assertivo, você queima a ligação toda. Então, isso diz muito sobre aquilo de preparo, diz muito sobre o que eu vou falar, como eu vou falar, para chamar a atenção da pessoa. Então, olha essa fração de segundo, né, que é muito valiosa ali. 7 segundos, gente.
O que são 7 segundos, assim, sabe? Acabou de passar 7 segundos antes de começar a falar. Então, é muito rápido, você tem que conseguir trazer a atenção dessa pessoa num tempo muito curto. E aí, claro, você tem que se comunicar muito bem, você tem que estar muito preparado, muito estruturado. O primeiro impacto. É muito interessante como, se a gente parar, por exemplo, no nosso módulo de didática ali, que a gente trabalha um roteiro de um discurso que vai desde uma abordagem num telefonema até uma grande palestra, a gente fala, né, do primeiro impacto, do início ali, de já chegando, da importância do início de uma mensagem, né, Dani? E muitas vezes você fazia por telefone, é aquele bom dia, que às vezes a gente dá uma dica assim, né? Fala bom dia sorrindo, que fica melhor, né? O tom melhora na forma de falar. E se você está chegando num ambiente para fazer uma apresentação, para vender alguma coisa, a sua forma de andar, a roupa que você está usando, tudo isso já está ali colado na primeira impressão. Sim. Então, como vendedor, tem que ter muito cuidado com esses detalhes. Demais, assim, Dani. O sorriso na voz é maravilhoso, né? Quem que não gosta de receber uma ligação e alguém tá falando sorrindo, um bom dia, né? É diferente. Exato, é outro mundo, assim. Quando alguém te liga, te fala um bom dia, tudo bem, como vai? Tem 5 segundos pra gente bater um papo? Tem um minutinho, te incomodo, né? Então essa educação, essa forma de abordar esse sorriso na voz é maravilhoso, assim, né? Até legal, fazendo um gancho, assim, que talvez eu fuja um pouquinho, a gente já volta, mas só pra Pode fugir, não tem problema. Vai embora, gente. Nesse processo comercial, eu entrevistei muita gente, assim, muita gente. Teve uma época na empresa que eu trabalhava anteriormente que a gente passou por um processo de crescimento. Assim, em 6 meses, eu entrevistei umas 500 pessoas. 500 pessoas. Meu Deus do céu. Assim, eu fazia entrevista 8 da manhã, que era o primeiro horário que eu conseguia entrevistar, meio-dia, 6 da tarde. Era o horário que eu conseguia encaixar na agenda para fazer 3 entrevistas por dia. Então eu entrevistava muita gente, assim. E quando um candidato entrava já, oi, Paulo, bom dia, tudo bem? 8 da manhã, você fala, meu Deus do céu, essa pessoa tá contratada. Ela já. quer essa vaga. Nem café eu tomei, tô acordando, né? E quando você vai fazer uma entrevista, tem um roteirinho, né? Assim, você escreve ali pontos importantes, você entende do perfil da pessoa, né? O primeiro ponto que eu tinha ali para contratar uma pessoa era estrutura, profundidade, que é na comunicação. Porque o vendedor, né, ele tem isso daí que ele vai se desenvolvendo no longo do tempo, né? Então, quando você pega alguém que já se desenvolveu disso, de ter uma profundidade na fala, de ter uma estrutura, de ter uma tonalidade gostosa na voz, você já está conseguindo evoluir muito. Assim, você fala, essa pessoa já está ali 90%. Agora ela só precisa aprender processo e produto, que é o mais fácil, né? Ali do dia a dia. Que é a hard skill que a gente treina, né? Exato. E aí, isso que você está falando é demais, porque assim, a gente fica pensando assim muitas vezes, ele, para entrevistar alguém, medir ali, né? Estrutura e profundidade. Exato. E aí você pensa assim, mas aí tem que ter maturidade, eu sou inexperiente. Você pode ser inexperiente, mas você tem como buscar aprender e desenvolver essas habilidades. Exato. Então, isso é que é o bacana. Não existe essa questão da experiência para você ter uma comunicação já melhorada nos seus 20 anos, 18 anos, 25 anos. Não precisa. Até porque a gente vê, por exemplo, muitos canais de prospecção e de vendas e que são... Eu vou citar o exemplo do telemarketing, que a gente vê ainda muitas empresas que usam esse recurso do telemarketing, mas que não capacitam esse primeiro contato, que é o atendimento. O atendimento já começa a vender ali. Que é, né? Boa tarde, meu nome é fulana, eu gostaria de falar com a Bianca, sou representante da tal... Boa tarde. Gente, pelo amor de Deus, já começa assim, eu falo, amiga, você tá com uma preguiça. Eu não consigo falar. Não tem jeito, eu tenho que tirar aqui a roupa do varal. Não consigo falar com a senhora. Então, esse primeiro contato é muito fundamental. Sim. E aqui... trazendo ainda para o ambiente digital, que você já citou também essas dificuldades, a gente percebe muito, assim, acompanhando os nossos clientes, que tem muita mudança. E essas mudanças trazem cada vez mais essa importância da gente estabelecer esse relacionamento genuíno. Até tem uma pesquisa da HubSpot, que é uma empresa que desenvolve softwares, ela é focada em marketing. Vendas e também tem essa especialidade de atendimento ao cliente. Essa pesquisa apontou que cerca de 70% dos compradores têm a confiança nas informações do vendedor como fator mais influente na decisão da compra. Então, muitas vezes, igual você falou, tem um processo muito lindo, uma plataforma muito linda, mas
Você percebe isso, que no fim das contas, se compra ali você já falou sobre essa importância da confiança, mas se compra esse repertório do vendedor mesmo? Com certeza, né? Assim, tem alguns tipos de vendedor, né? Mas o vendedor que é o mais prazeroso de você comprar não é aquele que realmente dá uma consultoria, te dá uma aula. Cara, foi sensacional, assim. Lembrei de um exemplo aqui. Eu comecei a correr, né? Há 6 meses, assim. Né? Eu sou apaixonado por esportes e comecei a correr. Quando você começa a correr, a primeira coisa que você vai comprar? Um tênis. Eu não sabia nada de tênis de corrida. E a gente sempre tem aquele medo, né, das vendas. Você chega assim no shopping, você para na vitrine, e quando você vê o vendedor vindo, você sai. É natural isso, as pessoas têm esse medo, assim, né? Mas esse dia foi diferente. Eu entrei na loja, comecei a ver o tênis. Aí o vendedor chegou para conversar comigo e falou, putz, legal, o que você está procurando? Ele começou a fazer uma venda consultiva comigo. Te deu uma aula de tênis. Eu achei maravilhoso, assim. Eu falei, meu Deus do céu, parabéns para ele que realmente está estudando sobre vendas, ele está se desenvolvendo. E no final, saí com 2 tênis de lá. Aí, ó. Ele começou a me trazer todos um os para correr pontos. de manhã e outra tarde. Exato. Para esse treino você vai usar esse tênis, para esse vai usar esse, o custo-benefício dele. Então, eu queria levar um mais caro. Eu falei, cara, vamos lá. Então, foi muito legal que ele gerou uma confiança enorme comigo. Porque ele dominava o assunto, ele conhecia o produto. Ele conhecia o produto, ele conhecia como trazer todas as informações do produto. Então, ele trouxe questões técnicas, né, que foi super legal. Esse produto, ele tem mais absorção, ele tem placa carbono, aquele monte de coisa assim. Isso foi muito legal. Ele conhecia o produto, então isso foi muito importante. E ainda, eu até quis levar um tênis mais caro, assim. Ele falou, cara, não, esse não precisa, você está começando a correr agora. Vamos levar esse daqui? E aí ele gerou a confiança, né? E isso é muito legal, esse processo de geração de gerar confiança, porque ele me vendeu 2 produtos, ele podia ter levado um só. No final, ele conseguiu ainda vender mais para mim. Eu fiquei apaixonado pelo processo de venda dele. Quando fui comprar outro tênis, eu voltei lá para comprar com ele, entendeu? Então isso é muito legal, assim, a confiança que a gente gerou. E o que mais gerou confiança em mim, assim, né, além de todo esse processo de venda consultiva, ele aprofundar no produto, foi ele me falar que um produto dele não era bom. Alguém já imaginou um vendedor falar isso? Não compra esse produto meu que ele não é bom? Sim. Já imaginaram isso, um vendedor? E foi muito legal. Então, assim, ele teve toda essa empatia, né? De falar, não, isso aqui não é bom para você agora. Assim. Então, eu falei, cara, que legal. Então, gerou confiança. E aí, de cara, além da confiança, eu já identifiquei nessa última frase que ele usou o gatilho ali de coerência mesmo, né? Comprometimento e coerência. Total. E a gente vai até falar de técnicas aqui, algumas técnicas de persuasão que trazem esses gatilhos. Especificamente. E eu queria até te perguntar, você que é um grande especialista, que outros gatilhos você percebeu nessa conversa que você teve com ele, de repente? Teve ali, né, a confiança, que vem pela própria afeição. Sim. Uma comunicação clara, objetiva, trouxe autoridade, né? Porque ele tinha autoridade no assunto. Ele trouxe muito a confiança, ele trouxe a autoridade, ele trouxe aquele gatilho de conhecimento que todo mundo gosta de ter quando você é bem atendido, né? Eu conheço tênis de outras marcas, esse daqui se assemelha muito a desta marca. Fez comparações. E então, foi muito legal. Então, ele trouxe gatilhos também de referência, que a gente chama, né? Que, cara, tal corredor corre com esse tênis. Então, gerou uma confiabilidade no produto dele. E, claro, a empatia ali, que é sensacional no processo de vendas, né? Que é, eu também sou corredor. Aí acabou comigo, né? Identificação. Então, foi muito legal. Identificação, afinidade. Porque daí ele vira e fala, bom, eu sou corredor, eu tenho conhecimento sobre técnico, então, olha aqui, ó o triângulo aristotélico aqui, Daniele, ó. Eu tenho, né, o ethos, o logos e o pathos. Ele trouxe a credibilidade dele, o ethos ali, que a gente fala muito sobre o triângulo aristotélico aqui. Quem acompanha o canal do Quem Fala sabe. Ele trouxe o pathos, ou seja, ele criou essa identificação contando que ele é um vendedor, e ele trouxe... um corredor. Um corredor junto com você. E vendedor, né? Também, ele era corredor e vendedor também. Meu Deus! E a lógica, o logos, que foram as informações técnicas, de placa de carbono ou não é, enfim. Exato. Então, assim, ele usou exatamente a fórmula da venda, da persuasão, que é uma das teclas que a gente bate muito aqui e que é uma das coisas que a gente mais ensina, então, que a oratória dá essa base, por isso que ela é tão importante, é um instrumento tão poderoso na mão de uma pessoa que trabalha na área comercial. Demais, assim, legal que foi natural o processo, não foi forçado, né? Sim. Então, acho que você viu que
você percebia que ele estudou muito. Ele passou horas estudando, horas se dedicando sobre isso. Então, com certeza ele fez um curso do Quem Fala. Que maravilha. E aí eu vou aproveitar, até porque a gente está falando dessas técnicas, né? Que tem alguns dados de mercado que revelam que mais de 90% dos vendedores de alta performance ajustam suas abordagens aplicando técnicas aí, gatilhos de persuasão. Então, por exemplo, vamos aqui, ó, alguns exemplos comuns. Reciprocidade. Aí você me fala, o Paulo, se você tem algum caso até para ir trazendo conforme eu vou citando aí. Bala. Reciprocidade. Ao oferecer algo de valor aos clientes, eles se sentem inclinados a retribuir esse gesto. Então, é aquela coisa assim, eu não sou obrigado, mas é melhor que eu faça, porque, né, fica no subconsciente ali, né? A Afinal, reciprocidade. Você dá mais do que a pessoa tá esperando. Perfeito. Como que vocês trabalham isso? Legal, eu vou dar um passinho atrás só, assim, a dar a mais, né? Acho que isso aí é o mínimo que todo vendedor tem que fazer, o dar a mais, tá? Assim, se você quer crescer, eu acho que você tem que concordo. dar a Anota mais. essa dica, hein? Eu Você tem que dar um a mais concordo, todos os dias. É fazer uma é o ligação a mínimo. mais, é estudar um pitch comercial a mais, é escrever esse pitch na mão. Acho que a gente pode falar um pouco disso à frente, né? Então, essa parte do dar a mais é super importante. Mas é legal um negócio de vendas, né? Quando a gente fala de negociação, só existe uma negociação quando as duas pessoas estão sendo beneficiadas. É uma relação de troca. Sim. Senão, não é negociação. Né? Se você não está ganhando nada e só eu estou ganhando, isso aí não é negociação, né? É manipulação. Exatamente. Então, isso que é legal da negociação. Muito bom. Vou para outra Bora. aqui, ó. Prova social. Mostrar depoimentos, avaliações e casos de sucesso de clientes anteriores para demonstrar a validação do produto ou serviço. Legal, legal. Prova social. Às vezes, quando a gente vai vender, a gente passa contato de clientes nossos. Olha que simples. Cara, por favor, liga para esse cliente aqui. É um Olha que cliente legal. que gosta do produto, tá super feliz, sabe? Foi uma venda certa. É aquilo, eu não forcei a venda pro cliente, né? Eu falei, se o cliente não quisesse comprar, se eu percebesse que a solução não faria sentido, eu não teria vendido para ele. Então, eu vendi para um cliente que faz sentido, né? E aí, liga para ele. Bem simples, né? Então, E como esse de autoridade especificamente, como que vocês se apoiam no marketing, por exemplo? Porque o marketing, ele gera esse valor que a gente chama, né? O marketing inbound, por exemplo, vai nutrindo esse cliente, dando essa confiança, transmitindo essa confiança para ele. Como é que vocês se apoiam nesse recurso, por exemplo, para depois conseguir trazer esse cliente confiante já para esse processo de negociação e fechamento? legal. Algo bem simples é criar cases, né? Acho que Os assim, cases. é criar cases, né? Então é super legal, assim. Às vezes eu vou negociar com um restaurante, por exemplo. Eu sentei para negociar com um restaurante. E aí, posso falar o nome de marcas aqui? Eu não sei. Pode. Patrocina a gente, qualquer coisa, né? Não, eu vou sentar para negociar com um restaurante, né? E eu vou dar um exemplo. O Outback é meu cliente, por exemplo. Eu falo que o Outback é meu cliente. Tem uma prova maior do que essa para fazer uma venda? Por isso que é importante eu estudar novamente, fazer o processo de pré-venda ali, quem que eu vou usar como um case, né? Então isso ajuda muito. Esses Essa é a cases prova ajudam social. muito. É a prova social. Que aí você pega essa marca, fomenta ela e ela serve como vitrine para outros clientes. Exato. Tem um gatilho também que a gente vê muito na prática aí, principalmente no mercado digital, que é o da escassez. Quando você cria essa sensação de urgência e a gente não gosta de perder, né? Então a gente corre atrás, porque a escassez é algo que a gente não nasceu para escassez. Como é que você trabalha esse gatilho para orientar até quem está nos assistindo, para usar isso com maior frequência, claro, com muita ética? Claro, legal. A escassez a gente cria normalmente, com políticas até, tá? Isso é legal, assim. Às vezes chegou ali numa época do mês, determinado período do mês, por que eu não consigo fazer uma campanha interna de algum desconto que tem um período, né? Sim. Então isso super ajuda também a gerar essa escassez. E é verdade também, né? Às vezes eu tô com um produto ali que tem isso muito em estoque. Por que eu não posso lançar uma oferta do determinado período com custo diferenciado ou com valor diferenciado? Coisas diferentes assim mesmo, com valor diferenciado, com custo diferenciado, para gerar essa escassez também, né? Então, aí acho que muda muito de produto a produto, né? Então, acho que cada um tem que conhecer o seu produto para saber como trabalhar da melhor forma. Que essa coisa do, né, só amanhã, dessa ideia, os promocionais usam muito esse gatilho de escassez. Eu vou até contar uma história. Essa história é ainda envolvendo tênis. O gatilho da escassez, gente. Nós caímos numa dessa também. Eu e meu marido viajamos e aí a gente estava nessa viagem e tava ali no centro comercial da cidade, lá e tal. E a gente viu que tinha uma loja de tênis
E essa loja de tênis estava com uma fila para fora. Uma fila de gente e a loja com a porta fechada. Porta Meu fechada Deus do céu. e a fila. Ativa, né? E uma fila. E aí o meu marido, ele falou assim, viu? O que será? E aí ele tava lá, promoção. Que tava em promoção os tênis. A gente deu uma olhada pela vitrine assim, e ele querendo comprar um tênis e tudo mais. E, gente, uma fila enorme, a porta fechada. E entrava de um em um na loja. De um em um. A gente ficou na fila. Mas vocês apostam que essa promoção ela existia ou não? Gente, nós ficamos, eu acho que assim, uma média... Deve ter dado uns 25 minutos, 30 minutos de fila. Nós ficamos nessa fila porque nós caímos muito no gatilho da escassez. Os caras fecharam a porta, botaram o povo pra fora, punha de um em um, você chegava lá dentro, não tinha nada de promoção. Era puro gatilho de escassez. É complicado. E a gente, eu falei, você viu o que aconteceu? A gente acabou de cair no gatilho de persuasão. Que é assim, tá acabando, é de 1 a 1, não tem pra todo mundo, então você espera. E a fila foi só aumentando. A Então, prova social só aumentando. Aí, quanto maior a fila, mais você quer ficar. Você fala, pô, né? Eu Não vou posso comprar perder, um né? baita de um Nunca tênis na com vida. desconto. E o meu marido é caça-promoção, ele não pode. O Bokirana, ele ficou o quê? Ele falou, meu Deus, eu tenho que ficar nessa fila. Pois a gente ficou meia hora na fila pra entrar, olhar os tênis, tudo horroroso, com preço na lua, e sair em 7 segundos. Sorte que não tinha aquele vendedor que eu conheci na outra loja, senão você tinha Não levado. tinha vendido. E você sabe que eu também já caí quando eu era inocente, porque eu já fui inocente nesse mundo, né? Eu era inocente. Então eu tava na fase de trocar de carro. Aí eu fiz várias pesquisas, né? E fui atrás. E aí cheguei numa loja, aí eu fui com meu marido, que eu achei que ele não era inocente, mas ele virou inocente também. Acho que fizeram lavagem cerebral nele. Chegamos lá, gostei de um carro e tal. E aí eu falei assim, então a gente vai pensar, amor, porque melhor a gente pensar melhor. Aí a vendedora falou assim, olha, além do preço que tá maravilhoso, você gostou do branco, né? Eu falei, gostei do branco. Ela falou, só tem ele. Ah lá. Quem nunca, né? Gente... Só se fabrica carro branco, simplesmente. Não, você tem ideia. Você tem ideia. Eu caio, por isso que eu tô falando. Não me julguem. Eu disse no começo. Eu era inocente. Pois eu saí de lá com o carro branco, gente. Mas saiu com o carro. Só tem esse. Então, gente, Ai, Deus. olha só, nós sabemos disso. Tem aqui. Se você é vendedor e cai, a gente dia. trabalha com isso, estuda isso e cai. Então, assim, de fato, são coisas que, assim, não tem erro. Esses gatilhos de persuasão convencem mesmo, né, Paulo? Muito, principalmente quando você consegue utilizar vários deles. Numa venda você não vai usar um gatilho. Não só. vai. Você normalmente usa vários, assim. Então você junta um de escassez com um de storytelling, né? Então isso é super legal. De empatia, com a né? empatia junto. Então você vai juntando diversos gatilhos ali dentro, que a hora que você vê, você tem uma máquina perfeita de vendas, né? Então... E tem N gatilhos, a Dani até citou alguns, né? A gente citou de autoridade, reciprocidade, tem escassez, aqui empatia, enfim. Tem todos esses gatilhos de conexão que a gente faz. Eu queria bater um pouco no de storytelling, especificamente, que até a gente vai ter um episódio sobre empreendedorismo digital e a gente vê o quanto é importante, por exemplo, para o empreendedor digital se vender. Nós já falamos aqui nessa temporada sobre linguagem corporal, já falamos sobre tecnologia e comunicação. E em todas essas caixas e essas ferramentas dessa temporada que a gente bate muito nessa tecla, né, Dani? Porque se você consegue fazer essa conexão... Porque a gente sabe que você como vendedor, então, pode dar uma aula disso. A decisão de compra, ela é emocional. Sim, muito. Então, e esse emocional mexe muito com essa narrativa, com conexões realmente de você ter identificação, contar uma boa história. Perfeito. Então, como é que você trabalha o seu storytelling e pode dar dicas, inclusive, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, para aprimorar melhor essas técnicas, que elas são fundamentais? E que ele usou várias histórias aqui já. Várias. Exato. Storytelling no final eu falei já isso aqui, acredito eu, pra vocês, né? É o início, meio e fim. Parece simples, né? Mas não, tem todo um requinte ali, onde você consegue deixar a venda, o produto sexy, né? Isso é legal. Gente, eu trabalho com coleta de resíduos, lixo. Então, a gente tem ali um produto que é muito legal porque a gente trabalha com a sustentabilidade. Olha como que o storytelling começa a mudar, né? Quando a gente começa a trabalhar em cima disso, realmente, de usar a história do nosso produto na parte que gera
o emparelhamento com as pessoas que veem o valor nisso, né? Então, o storytelling é o que ajuda você a conduzir o cliente pela venda de uma forma fluida. Porque é muito estranho você sentar para vender alguma coisa, meu produto é isso. Só naquela aquilo. coisinha técnica, né? Batida, né? É muito delicado, é muito complexo, né? Você fica só, é isso, acabou. Meu Deus, mas eu li isso no seu site, assim, podia ver isso aí em 5 bullet points. Então, a parte de storytelling é extremamente importante, né? E ela é tão importante que é legal que a gente vê diversas empresas mudando a estrutura de time para adequar o storytelling. O que eu quero dizer com isso? Começar a clusterizar os clientes para que o vendedor seja especialista naquele segmento. Verdade. Para que ele saiba contar a história para aquele segmento. Porque cada um, né, tem uma diferença. Que nem eu comentei já, você vai vender para galera de prédios que tem ali o gerente operacional. O storytelling tem que ser totalmente diferente, né? Se você vai vender para alguém de restaurante que vê sustentabilidade, por exemplo. Então, a parte do storytelling é extremamente importante. Você vê que é tão importante que a gente muda a estrutura da empresa, né? Isso é muito louco de pensar, né? Muda Então, totalmente. Isso que você falou de mudar os clusters para poder deixar esses times cada vez mais específicos. Como que você faz isso, Paulo? Assim, conta pra gente seu segredinho. Como é que você escolhe cada historinha para cada caso? Como é que você traz isso e vai repercutindo para trazer essa humanização mesmo? Por exemplo, vender sustentabilidade, você vai ter que chegar na rotina da pessoa, o trabalho que a empresa vai ter para coletar esse resíduo, enfim. Como é que você escolhe as suas histórias? legal. Começa pelas perguntas. Começa pela comunicação. Perguntando. Entendendo realmente que as pessoas veem valor, que cada um vê de valor, né? Ai, sensacional você falar isso. Então, Continua. Eu só queria expressar, porque a gente bate muito nessa tecla. começa pelas perguntas. Assim, como que eu vou oferecer algo se eu não sei o que a pessoa quer? Meu Deus, não faz sentido nenhum. Então, começa nesse trabalho de testes, né? Nesse trabalho de mapeamento, de entrevista com o cliente, de pergunta. Começa a ver o que ele realmente tem ali, que ele enxerga de valor nessa proposta. Então, começa realmente ali, entendendo a cerne, né, as necessidades desse cliente, para depois a gente começar a expandir essas necessidades e desenhar esse storytelling. Então, nada mais é do que realmente criar simpatia, entender o que ele precisa, para a gente contar essa história muito bem feita com base na necessidade dele. Porque vender um produto que ele não tem necessidade é 2 trabalhos, é entrar e sair, né? Exato. Então, não tem muito disso, assim. Então, a gente começa muito entendendo as necessidades, desenhando essa narrativa junto de diversos outros times dentro da companhia, para depois chegar ali num pitch ideal, né? Porque eu acho que não existe um discurso de vendas ideal, né? A gente tem que sempre estar trabalhando e evoluindo ele. Ótimo. E a gente, quando fala de storytelling, é exatamente essa arte de contar histórias. E ela tá, desde a hora em que você sabe contar a sua história pessoal, como vendedor, como aquilo beneficiou você ou até mesmo um cliente. Então, já é um storytelling. Sim. Você contar a história daquele produto, você contar a história da empresa. Então, a técnica, ela serve para você falar de si, como serve para você falar da empresa que você representa ou que você é dono. Então, é muito rico essa ferramenta de persuasão. Demais. Muito demais. rica. Paulo, eu vou até mudar essa pergunta, porque você até já respondeu isso pra gente sobre essa necessidade de fazer adaptação à diversidade dos perfis de clientes. Sim. Mas eu quero pegar esse gancho aqui e perguntar especificamente sobre o seu time. Então, hoje, além de tudo, você desenvolve outros vendedores. Então, como uma liderança, você está exercendo o papel de líder e desenvolve outras lideranças. Você acha que isso está no radar da galera? Como que você capacita essas pessoas? Como é que... Primeiro, eu acho que começa já no recrutamento, né? Vocês pegam ali, bom... Eu preciso trazer uma pessoa mais comunicativa para essa área. Eu pego ali um que já demonstra essa habilidade um pouco desenvolvida, ou como que vocês desenvolvem isso hoje em termos de time? Porque às vezes a gente sabe que vem do mercado e vem muito cru. A empresa acaba tendo que capacitar. Você acha que a galera tá atenta a isso? Difícil falar por todo mundo, né? Mas, assim, a gente vê uma tendência muito grande, né, em evolução a treinamentos. Assim, tem um estudo muito legal, recente até, assim, né? Do ano de 2020 para 2021, a gente vê que as empresas saíram de 65% para 80% na quantidade de treinamentos aplicados ao time comercial ou à companhia como um todo, né? Legal. Então, a gente vê um aumento muito grande. Aí, minha preocupação, às vezes, estamos focando no treinamento certo? Né? E aí, quando eu trago aqui para o time comercial em si,
time comercial sempre vai falar que tá faltando lead. Todo tempo. Tá faltando cliente para eu negociar, tá faltando cliente para negociar. Mas será que esse é o principal problema ou será que eu tô precisando desenvolver esse time para aproveitar melhor esses leads? Então, a parte do treinamento eu vejo que vem aumentando, mas eu não tenho certeza se todas as empresas estão focando nos treinamentos certos. Né? Sim, isso é importante. E isso acho que é um ponto de atenção, assim. E esse mesmo estudo, né, ele diz também que empresas, eu estou tentando lembrar exatamente os dados desse estudo, mas empresas que aplicam treinamentos aumentam até 30% a quantidade de metas que eles batem durante o ano, assim. Então, realmente, a parte de treinamentos é extremamente importante, né? E aí, também complementando a sua pergunta, sim, eu trabalho com muitos treinamentos com o time, assim. Então, a gente tem diversas agendas de treinamentos, né? E daí de diversos temas, assim, né? Então, volto naquilo desde produto, né? E como que eu endereço esse produto, como que eu falo desse produto, e até de diversas técnicas de vendas, né? Que aí existem diversas técnicas que a gente pode trabalhar, a gente pode falar um pouco aqui também, mas eu gasto muito tempo com treinamento, né? A gente gosta de brincar que 4 mais 1 é maior do que 5. Então, 4 dias trabalhando, um dia treinando, vai ser sempre maior do que só 5 dias trabalhando, né? Então, o treinamento é extremamente importante para capacitar essas pessoas, né? E isso entra até em um outro ponto que é legal, assim, as pessoas têm diversas motivações, né? Tem as pessoas que são muito motivadas no dinheiro, tem as pessoas que são extremamente motivadas em cargos, né? E tem muitas pessoas que são motivadas em desenvolvimento. Verdade. Então, o treinamento é extremamente importante, não só para ele ser um melhor vendedor, para ele entregar mais resultado. Isso é importante muito, mas também para você estar capacitando as pessoas, né? Você está capacitando o seu time, formando seus sucessores, né? Então, eu acredito muito no processo de treinamento, de desenvolvimento das pessoas. A gente sabe que hoje existem, né, ferramentas que ajudam nesse processo de vendas. Então, as ferramentas aí do digital, automações, tudo isso ajuda no processo de vendas. Alinhado ao treinamento, você teria uma fórmula adequada se você acertar no que você quer comprar de ajuste ali de ferramenta com a técnica. Perfeito. Mas como é que você vê? Os vendedores, eles estão conseguindo acompanhar tanto essa fase da própria automação, do digital, das ferramentas de vendas com a técnica? Tem interferência, não tem? Bastante, tá? O legal é que, assim, as ferramentas conseguem tirar um fardo, um peso do vendedor, né? Porque a venda, ela tem várias etapas, né? Assim, para você ser um vendedor completo, né? Você tem que ter diversas habilidades, digamos, ali, né? Eu sempre gosto de brincar com o cinturão do Batman, né? Então, você vai colocando diversas habilidades no cinturão do Batman, assim, né? E as ferramentas ajudam a facilitar você colocar essas técnicas no cinturão do Batman. Uma delas é a organização, né? Então, você nunca vai lembrar de todos os clientes que você precisa conversar, o que você conversou com eles, né? Para depois você retomar essa conversa e ser muito assertivo, né? Então, a ferramenta ajuda com isso. A ferramenta ajuda na organização. A ferramenta tecnológica. Exato, as tecnológicas em si. Então, elas conseguem te ajudar muito a você conseguir ser mais produtivo, você conseguir trabalhar de uma forma melhor com esse time comercial em si, tá? E aí, naturalmente, né, a ferramenta da oratória, acho que é a que amarra tudo isso, né? Então, é a mais importante de todas elas ali quando a gente pensa no processo de vendas. Essa questão da tecnologia, por exemplo, você nota... O que você apontaria hoje como grande problema? A gente até faz esses dois pontos da tecnologia sempre, né, Dani? Até o programa anterior que a gente conversou com o Bruno Alves, que também tem uma vasta experiência com startups. E aí a gente gosta muito dessa ideia. A startup, ela é um estilo de empresa onde se sente muito as dores que a gente soluciona, justamente porque cresce muito rápido, entra gente muito rápido, as coisas mudam muito rápido, tem menos processos. Então, essa bagunça natural da startup, sim, ela acaba mostrando mais as dificuldades de comunicação. Fragilidade as mesmo, né? As fragilidades, e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Agora, existe a dificuldade da comunicação interna também, Paulo? Meu Deus do céu! O que você aponta como principal, assim, dificuldade hoje da comunicação interna dentro do ecossistema da empresa? Nossa, dá até palpitação. É complexo mesmo, né? Assim, hoje eu acho que o primeiro ponto, muitas ferramentas de comunicação. Então, a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp, a gente tem os chats ali de comunicação interna. Então, muitas ferramentas. É muito complexo de você realmente utilizar todas, gerenciar todas, né, e conseguir ser claro na comunicação, né, nessas ferramentas. No final, quando você lê algo, alguém te envia uma mensagem, não tem emoção. Sim. Não tem realmente a entonação que você quer dizer. Então, isso gera já um atrito de comunicação natural, né?
Acho que o segundo ponto também é a parte de alinhamento de expectativa. Então, realmente, você trazer todos que precisam participar dessas discussões, dessas tomadas de decisão, né? E colocar todos na mesma página, para você conseguir realmente evoluir ali na conversa como time e sair todos alinhados, né? Então, é um segundo ponto. E aí tem outros pontos que a gente pode falar, né? Que às vezes as pessoas acabam tendo uma comunicação muito agressiva ou às vezes até passiva demais, né? Então, também gera um atrito ali que as pessoas não expõem o que está acontecendo. Então, são vários ruídos que você tem, desde as ferramentas até a forma de se comunicar, né? E assim, sim, todas as empresas, aí não são só as startups, acho que todas as empresas têm um problema muito sério de comunicação, assim, é muito delicado. No final, somos pessoas, né? Então, por isso que é importante a gente se desenvolver nesse E é interessante porque, assim, a gente tem dados que a gente consegue medir aí, né? O percentual, o que aumentou, o que diminuiu. Mas na parte da comunicação, como é que você mede isso, né? Essencialmente, você vai medir como? Normalmente é a hora que já deu ruim. Sim. É quando o copo já transbordou, já deu problema, já deu conflito. Geralmente, a comunicação tem essa questão que é quando a gente precisa já gerenciar a crise, né, Dani? Perfeito. E parece daí quando você precisa gerenciar a crise é quando ela melhora, né? Porque a gente não consegue ser preditivo já e se comunicar melhor ali, se organizar melhor, né? Então, realmente, acho que é geral, assim. Acho que vamos pensar, dentro das nossas casas, às vezes com 2 pessoas, 3, 4 pessoas, a gente não consegue se comunicar. Aqui na Quem Fala, a gente sente os mesmos problemas. E aqui nós temos uma equipe pequena, são 10 pessoas apenas, e tem falha de comunicação à beça. Então, assim, é o tempo todo a gente tendo dificuldade. Então, assim, mesmo nos lugares menores, eu acho que essas dores que ele citou são muito as dores que as empresas, nossos clientes do corporativo trazem, né, Dani? Porque você imagina, né? Você lida com pessoas diferentes, com expertises diferentes. Sim. Porque mesmo no seu grupo de vendedores, você tem talentos ali diferentíssimos, né? Então, você já começa a ter esse olhar como líder diferenciado. Sim. E a pessoa, quando ela não entende a dinâmica da comunicação, ela tende a ir para o lugar que é confortável para ela comunicar. Total. Utilizar o canal que ela gosta de comunicar. Eu gosto de mandar áudio. Aí o cliente está lá escrevendo e ela continua no áudio. Quer dizer, não tem rapport, até mesmo na linguagem escrita. Então, às vezes, falta essa percepção que é do campo da comunicação. Total. Não, concordo 100%, assim. Até recentemente a gente teve um caso de falha de comunicação, assim, coisa simples, né? Acho que todos que trabalham com vendas, né? Passa ali meses negociando com o cliente. 6 meses negociando com o cliente fala, putz, não vou fechar. Beleza, dali 1 mês o cliente volta. Aí, às vezes, o cliente volta e não cai para o mesmo vendedor, certo? O que acontece? Outro vendedor vai lá, pega e fecha o cliente. Gera um atrito gigantesco, né, de comunicação. Nossa. E aí, novamente, como que as ferramentas são importantes, alinhamentos são importantes e processos são importantes, né? Para você conseguir desenvolver esse time como um todo para evitar esses atritos, né? Então, assim, os problemas são muitos, né? Então, desde esse de um cliente voltar até um alinhamento que você faz com uma área de preço. Não, teve uma vez que a gente sentou com o time de preço falou para a gente, vocês vão cobrar dessa forma. Todos os vendedores entenderam, vamos cobrar dessa outra forma. E saiu vendendo produto. A hora que a gente sentou para ver, 3, 4 clientes entraram, não está fazendo sentido esse preço. Meu Deus do céu. Aí senta todo mundo na sala, chama todo mundo, o que está acontecendo? Falha de comunicação. Então, assim, e olha o problema que você gera. Preço, depois tem que ligar. gente, e quebra a autoridade mesmo, né? A confiança, muitas vezes você tem que recuperar, porque você está lidando, né, com algo, ainda mais preço, né? Valor. Pensa. Exato, é delicado. E daí vai ligar pro cliente para falar, então... E sobra pro vendedor. Aí sobra. E sobra pro vendedor com a carona de pau dele lá. Entendi, aqui não tão bem. Não era bem isso, sabe? Acontece, né? Então, a comunicação realmente é um grande problema dentro de todos os ambientes, né? Assim, né? Todos os ambientes. Não é só em empresas, dentro de casa também, em todos os lugares. Acho que a gente não teria guerra se tivesse boa comunicação. Acredito que não. As negociações seriam melhores, né? Negociações seriam não, melhores. Não haveria a história de um ganha, um perde. Teria que ser bom para todo mundo, né? Então, Exato. já Mundo começa ideal, por aí. mundo ideal. Um dia a gente chega lá. Trabalhando, a gente Acho que é isso, a gente chega lá, a né? gente, É isso aí. a gente é esforçado, né, Dani? A gente não desiste. Muito bem. Ó,
A gente ainda está falando agora dessa relação, da comunicação, mas voltando um pouquinho sobre os indicadores digitais, que a gente falou muito sobre essa questão da venda digital e como que o impacto disso tem na vida de um vendedor. Vamos falar, por exemplo, de número de conversão. Legal. Vamos lá, vamos ser mais específico aqui. Bem específico. Isso é óbvio, são termômetros, né, para as estratégias de venda, não tem como. Então a gente sabe que um vendedor tem que ter comunicação, mas ele tem que ter número, ele tem que ter dado, ele tem que ter métrica, ele tem que ter meta, tudo isso. Você acha que essas estratégias de venda é uma coisa casada ou depende essencialmente dessa parte humana ou não? Tem coisa que os dados já conseguem medir. Eu queria que você... Para a gente entender, né? Até onde vai o dado, até onde o dado dá conta de converter e de ser um bom termômetro, um bom balizador, até onde aqui ele já não consegue mais. Vai precisar essencialmente desse elemento humano. Legal. Os dados são extremamente importantes, né? A gente não pode descartá-los, claro. Então, as conversões, entender um pouco mais sobre todo esse processo é extremamente importante, assim. Entendemos isso. Mas chega uma hora que os dados já não são suficientes, né? E o que eu entendo, assim, de maior problemática, né? Antigamente eu acreditava, o esforço é o mais importante do ser humano. E sim. Mas hoje até esforço a gente consegue medir, né? Então, quantas tarefas a gente registrou ali no CRM, quantas vezes eu executei essa tarefa. Mas tem aquela pitadinha que a gente nunca vai conseguir medir, que realmente é a comunicação. Que é realmente como essa pessoa tá ali no touch com o cliente, né? E é legal, hoje tem ferramentas que gravam as ligações, né? Isso é super legal, assim. A gente, como líder comercial, a gente até pede pro vendedor, grava uma ligação pra gente escutar como tá sendo isso, para voltar e dar um feedback e reajustar esse processo de comunicação da venda. Legal. E isso é muito legal, assim, você tá sempre evoluindo, você tá sempre desenvolvendo. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu entendo que acho que a parte da comunicação ali é uma das mais difíceis de você medir mesmo, né? Porque, no final, como a Dani disse, cada um tem sua vivência, cada um interpreta de uma forma, né? Então, os dados acabam indo até um certo ponto mesmo. Até um certo ponto, né? Não dá para assumir os dados como verdade absoluta, né? Então... essa coisa de gravar a ligação, analisar a ligação para poder... É uma forma de analisar também, né? É uma forma de curar esses dados, essas informações. E aplicar um feedback. Aplicar um feedback para criar uma estratégia em cima disso. Então, não deixa de ser... um processo estratégico para um vendedor também. Sim, extremamente importante, né? Assim, queria eu, na minha época, que alguém conseguisse ficar escutando todas as minhas ligações e me trazendo informações ali para eu sempre estar evoluindo, né? Então, extremamente importante, assim, acredito eu, utilizar as ferramentas. Como... Não, pode continuar. Mas é super importante conseguir correlacionar, né? Isso o que é tangível, que são dados, com o que não é tangível, né? Ótimo. E até querendo fazer um gancho, porque é como a gente treina, né? Inclusive é isso que a gente faz, né? Exatamente. A gente coloca, né, o nosso aluno ali, o nosso cliente, o líder que vem para um treinamento para fazer a simulação, para viver uma situação, e a gente consegue dar esse feedback olhando aquele dado que a gente coletou. Perfeito. E aplicando as técnicas. E o mais legal é que quando eles visualizam isso, o processo de consciência aumenta. Muito. Então isso é muito bom para você que é vendedor aplicar também, prestar atenção nisso. Eu acho que esse talvez seja... me corrija se eu estiver errada, Paulo, mas essa impressão que eu tenho de que talvez seja essa grande briga entre marketing e comercial, né? Porque o marketing, ele tá muito pautado no dado, ele tá muito pautado na métrica, ele tá muito pautado no número. E aí o comercial vem e fala, puxa, mas então eu preciso de um pouco mais. Então, talvez seja essa briga, assim, você vê isso, sentir o marketing muito preso nos dados em algumas circunstâncias e que precisa mais desse elemento humano que às vezes é só o comercial que consegue entregar? Legal. Pergunta boa. Os dados são importantes para o marketing direcionar, né? Mas no final, o comercial é que vai arrematar todo esse ecossistema, né? É ele que está ali no touch com o cliente. Cada cliente é um, né? Então, os dados nunca vão ser superiores à habilidade humana de se comunicar, de desenvolver essa venda, de criar esse relacionamento, de entender realmente o que está acontecendo ali com o cliente, né? Então, acho que os dois andam juntos, né? Sim. Cada um com a sua importância, mas... você precisa estar sempre estudando, sempre treinando, sempre desenvolvendo, né? Para conseguir chegar ali. Não que o marketing você não precise, mas a comunicação ela vem para amarrar o contexto todo. Ótimo. A gente até comentou aqui da decisão de compra, que é sempre
tá muito ligado ao emocional. Total, né? Então, Sim. isso estamos em acordo. Aí, eu te pergunto, nesse campo do digital, como é que você cria essa conexão que muitas vezes a gente constrói no rapport, no contato? Como é que a gente faz para melhorar essa comunicação, essa conexão para vendas quando eu trabalho, por exemplo, com a parte digital? Legal. Tem essa distância, né? É essa uma distância dificuldade. Foi uma dificuldade. E na pandemia, acho que piorou muito mais, né? Em É. determinados segmentos ainda, que do nada fazia todas as vendas presenciais e foram pro digital, né? Como é que aprimora as técnicas, né? Assim, rápido, é agora. E foi da noite pro dia, Da né? noite pro dia. Foi da noite pro dia. Tira todo mundo, põe em casa e como que a gente vai trabalhar em relação a isso? Muito complexo, assim, né? Eu acho que o primeiro ponto, né? Assim, é realmente estudar o cliente. Né? Isso é extremamente importante. Já que você não vai poder sentar ali, olhar no olho, apertar a mão, tomar um café, fazer uma piadinha, né? Falar do tempo. Tá frio hoje, né? Será que chove? Que são os sapores mais conhecidos que tem. Acho que o primeiro começa estudando. Entendendo com quem você vai falar. Né? Se você entende o perfil da pessoa, né? Se você entra ali no LinkedIn dela, entende ali, realmente, se você tem pontos que são comuns, né, para você trazer, já ajuda muito você começar a criar esse rapport. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, essencial, você se preparar. Certo. O segundo ponto, eu entendo que é o interesse genuíno. E é uma parte da comunicação importante, que é a escuta. Escutar realmente, essa parte de criar o hábito de escutar, né? Então, no final, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então, vamos tentar escutar um pouco mais realmente a necessidade dele para fomentar todo esse processo de vendas, né? Então, acho que esses são os 2 pontos mais importantes, assim, de você conseguir se emparelhar. E aí, já comentei um pouquinho, né? Criar apresentações de alto impacto com os pontos que são importantes, Legal. segmentar um pouco mais as vendas, assim. Então, acho que esse é o todo, quando a gente fala dessas ferramentas do digital que a gente tem que trazer. Você acredita que os rituais, a gente pega muito no pé do povo aqui, que é a questão do vídeo, né? Então, assim, às vezes você vai fazer... Toda a conversa dá para ser conversada pelo WhatsApp, por exemplo, você consegue criar o mesmo impacto na escrita, você já até falou, né? Não tem como. Você acredita que os rituais, eles colaboram mais para você conseguir criar esse impacto no seu cliente, mesmo nessa vida digital, mesmo que haja essa distância? O que você diz de rituais, Bi? Rituais, Traz um pouco assim, mais, assim. eu prefiro marcar uma reunião online do que só falar com o cara no telefone, ou prefiro, vamos fazer uma videoconferência em vez de escrever no WhatsApp. Você acha que esses rituais de aproximação, assim, usando ainda os recursos da tecnologia, né? Com certeza é extremamente importante, né? No final, cada perfil ali de pessoa, cada perfil de venda, cada produto tem uma forma diferente de ser vendida, né? Então, os rituais são extremamente importantes, né? Tanto é que hoje se fala muito nesse processo, né? De, primeiramente, vou fazer uma ligação, vou mapear o que esse cliente quer entender, vou fazer as perguntas certas, depois disso vou agendar uma reunião e vou até realmente o estabelecimento dele para sentar, olhar no olho dele, né? Para eu conseguir oferecer minha solução. Então, com certeza, esses rituais, esses processos ajudam muito a evoluir no processo de venda final, né? Obter o resultado final, que é o sim. Você acha que todo vendedor, ele sabe que existe esse processo? Não. Porque às vezes não sabe, e é legal você até, né, especificar mesmo isso. É importante seguir por esse caminho, por esse, como você falou. Então, Perfeito. primeiro é uma ligação. Não é regra de bolo, tá, Dani? Assim, mas cada segmento tem um. Tem um, mas tem um. o que a gente poderia, para nortear quem tá nesse campo de venda e tá meio perdido aí, ou quem quer entrar? Legal. Vamos quebrar em alguns pontos, assim? Claro. Acho que legal. Dá pra gente trabalhar com alguns perfis que, primeiro, talvez o cliente quer receber um WhatsApp. Para agendar uma reunião pelo WhatsApp, porque tá correndo ali. Então, ele agenda essa reunião pelo WhatsApp, talvez a segunda reunião vai ser uma reunião online. Já tem outro perfil de cliente que gosta de uma ligação ali, já resolver essa ligação. Né? Ou ele gosta de uma ligação e agendar uma reunião presencial. Né? E aí, respondendo assim, não é todo vendedor que sabe. Porque realmente ou os processos não existem ou não são bem comunicados. E a gente volta naquele ponto de atrito ali dentro do processo de comunicação. Né? Então, volta na questão, precisa estudar o seu cliente. Gente, é o princípio básico da comunicação humana. E, Paulo, essa pergunta é uma pergunta, uma opinião, quero saber sua opinião. O que você acha das redes sociais? Elas, para o processo comercial, elas funcionam para todo produto? Ai, é bom e ruim, né? É bom e ruim. É bom e ruim. É muito bom quando o seu produto está entregando realmente o que você promete. E super bom, você consegue ter mais escalabilidade, você consegue ter mais visibilidade, você consegue trazer esses cases que a gente falou para trazer diversos gatilhos, né? Então, é extremamente positivo, né? Quando a gente está entregando exatamente. Agora,
qualquer erro que você comete, meu Deus do céu, você também está ali sendo escancarado. Então, é bom e ruim. Eu vejo muito mais benefício do que malefício, né? Na rede social. Exatamente, das redes sociais, assim, né? Mas acho que elas fomentam muito as vendas, né? Acredito isso, assim. A escalabilidade, acredito que isso é possível dado a todas essas ferramentas de redes sociais, né? Principalmente para produtos escaláveis. Ótimo. E como a gente está trabalhando muito essa questão da técnica aqui, e a técnica envolve não só conhecer a técnica, mas utilizar com a estratégia adequada, porque a comunicação, quando a gente trabalha persuasão, é isso. É comunicar bem, mas estrategicamente. Nem tudo, como você descreveu aí do perfil. Não é todo mundo que gosta do primeiro contato pelo WhatsApp, então o vendedor tem que ter, né, um rapport, tem que ter sintonia com esse cliente, captar ali a forma com que ele gosta de se comunicar, para sentir, inclusive, se vai resolver numa ligação todo o processo ou se vai precisar de mais etapas. Exato. E aí as coisas mudam muito, né, Paulo? A gente percebe, hoje a gente vive aí nesse mundo maluco, não tem... Qual é a previsão que você fazia antes? Era de 6 meses no cenário? Hoje em dia, como é que é a sua previsão? Né? Como Faz é que... só um mês e já não é? Já Então, muda. e como é que o vendedor... né, cria resiliência, antifragilidade para sobreviver a essas intempéries aí dos cenários mundiais e nacionais? Legal. Minha experiência? Medita muito. Medita. Faz muito exercício físico, faz muita terapia. Brincadeiras à parte. Eu acho que Mas são ótimos. são ótimos São tópicos. ótimos Todos conselhos, fazemos, né? São ótimos conselhos. Não medito, tenho dificuldade de meditar, mas faço terapia e faço exercício. Já ajuda. Ajuda bastante, né? As mudanças são necessárias para evoluir, né? E acho que o vendedor, ele pode se blindar um pouquinho delas, né? Não que é fácil, assim, falar, ela parece super fácil. Mas acreditando no processo, acho que isso é o primeiro ponto, né? No final... Vendas também tem funil comercial. Fala com tantos, sai tantos. E aí está em evolução constante, né? Se eu estou estudando, se eu estou me preparando, se eu estou me aperfeiçoando, né? Eu começo a girar minha confiança, eu começo a voltar a ser confiante de novo, né? Então, isso ajuda você a ter uma performance melhor e você volta a nutrir esse funil como um todo. É fácil? Não. Né? Ali, o vendedor... Chega no final do mês, não tá com a beta batida, sobe a ansiedade. Né? E ainda mais nessa constante mudança, mais complexo ainda, né? Então, acredito que é um pouco disso, assim. Então tem que ter o hábito, né, da saúde emocional e mental. Sim. Exato. Para surfar melhor. Não é que não vai sentir, né, não, os vai impactos, sentir, com certeza. mas você vai aprendendo a lidar melhor com isso. É Com porque é uma certeza. área que trabalha muito com pressão, ansiedade, bate-meta, essas coisas. Então, acaba sofrendo muito essas alterações. Ô, Paulo, você sente que tem muita gente no piloto automático em relação a essa questão de desenvolvimento, de estudar? Ah, porque eu já sou bom, porque é bom improvisador, ou porque é bom falador, ou porque, sabe, eu tenho desenvoltura aqui, eu me desenrolo bem. Vai lá e entra num pilotão automático e acaba fazendo aí, dando umas não vou falar aqui o palavrão, mas dá as deslizadas aí, bonita. Com certeza. Acho que todos nós entramos no piloto automático uma vez ou outra na vida, né? É. Assim. E é muito natural, né? Principalmente quando a gente está ali na zona de conforto nossa do dia a dia, né? Tô entregando resultado todos os meses, ou tô muito bem avaliado todos os meses. É natural a gente entrar no piloto automático, né? Assim. Então é natural, acho que do ser humano em si. Até por muito tempo eu falava, nossa, eu tenho muito tempo de experiência em vendas, né? Eu conheço tudo de prospecção. Gente, evoluiu tanto as coisas nos últimos anos que eu estou estudando, assim, eu estou focado em entender as ferramentas novas, o novo perfil das pessoas, como elas se comportam, como elas querem receber essa abordagem. Então, assim, a gente tem que estar em constante evolução, né? Mas, naturalmente, a gente entra nessa zona de conforto e é mais comum do que parece, né? E aí, claro que cabe ao líder saber trazer isso para o time, né? Saber se dar o feedback ali de uma forma que motive, engaje essa pessoa para ela também sair um pouquinho desse platô, né? Então, é importante, né, essa troca ali dentro do time, né? Esse acompanhamento próximo. A liderança atenta é muito fundamental para isso, né? A gente fala muito sobre isso, né, Dani? Porque se você tem um grande time ali, a primeira busca que um líder tem que ter é essa percepção da diversidade mesmo. Sim. Então, tem equipes que são de entregas de alta performance. Perfeito. E tem pessoas dentro da equipe que elas precisam de mais marcação, que elas precisam, às vezes, de aconselhamento, que elas precisam, às vezes, de uma motivação quase que paternal.
Então, o líder, na verdade, ele tem que se qualificar o tempo todo. Não dá para parar, Para né? entender, né, o servir da liderança, né? É o servir. Concordo 1000%. Né? Não dá para parar de estudar, acho nunca, assim, né? O mundo tá mudando muito rápido, né, gente? Assim, eu lembro há 7, 8 anos atrás, existia, voltando a esse exemplo da prospecção, né? Existiam 2 ferramentas de prospecção. Assim, que eu conhecia na época, né? Que eu tinha acesso, assim. Hoje, você tropeçou na rua, você acha 5 ferramentas de prospecção, tem alguém te ligando. Mudou muito o mundo, assim. Muda muito rápido, né? E os nossos dados também correm o mundo, né? Tudo, minha bem. Tu que sabe da nossa vida todinha. Ô, Paulo, e ainda falando disso, dessa mudança... E como é que tá para vocês essa questão da inteligência artificial? Como é que isso está impactando? Tá interferindo diretamente? Como você mesmo citou, puxa, é muita ferramenta. A gente está tendo que se adaptar a várias ferramentas, facilita de de vários modos, tem coisa que dificulta. Mas e aí, teve impacto? Vocês estão sofrendo impacto nessa área? É positivo? Como é que você avalia a inteligência artificial, principalmente nesse impacto em área comercial e vendas? Legal. Particularmente eu uso bastante, tá? Assim, para alguns processos que eu demorava muito tempo. Exemplo, vou desenhar um novo playbook de vendas. Então, as ferramentas de inteligência artificial me ajudam, facilitam um grande tempo. Legal. Assim. Então, eu consigo ser mais produtivo. Em contrapartida, como nem tudo é perfeito, né? Ela também diminui muito a customização, muita personalização. E isso a gente sabe que é importantíssimo quando a gente fala de vendas. Perde a identidade. Perde a identidade ali de todo o processo, né? Então, tem os pontos positivos e negativos, acredito eu, assim, tá, Bianca? Então... Tem que sempre com... Tem que saber dosar. Com ponderação, né? Exato. Use com parcimônia. Exato. Paulo, a gente tem um material de trabalho aqui que é super interessante, a gente gosta muito, eu gosto muito especificamente das técnicas, que é o Manual de Persuasão do FBI. Então, a gente falou muito sobre persuasão aqui, essa coisa que a gente está citando especificamente, né, como uma ferramenta poderosa para um vendedor. E o autor é um ex-agente do FBI, então ele trouxe várias técnicas para influenciar pessoas, para atrair, para conquistar essas pessoas. Então, ele usa esse conhecimento em psicologia para poder produzir essa comunicação impactante, essa comunicação eficaz. E aí você citou muito isso aqui já sobre a importância do rapport, a construção dessa questão do rapport. E aí a gente se apoia muito na linguagem corporal. Até teve um episódio, para quem não assistiu, o episódio com o Júlio Melo, que é ator, dramaturgo, é preparador de atores. Confere aqui, que foi o primeiro episódio da 3ª temporada em que a gente fala especificamente sobre a linguagem corporal. Como é que você fomenta essa questão do não verbal na sua equipe e ainda tendo que lidar com essa vida remota, digital e esse mundo híbrido, enfim. Como é que você tem trabalhado isso? Você coloca isso no teu radar? Abra seu coração, porque às vezes também passa batido, né? Legal, o corpo fala, né? O corpo fala, pelo amor de Deus. É nítido. Você chega em uma reunião, assim, às vezes você chega ali, todo mundo tem medo do vendedor, né? É engraçado, né? O vendedor chega, todo mundo já... Meu Deus, esse cara aqui vai... Ser invadido, né? Exato, é isso mesmo. A palavra acho que é essa invadida, assim, né? Então, o corpo fala, né? Eu, particularmente, sempre gostei muito de presencial, de estar ali com o cliente, de conseguir criar esse rapport, criar essa relação, assim, né? Mas nem todas as vezes é possível. É possível. Não é possível. Então, acho que a gente tem que começar sempre se adaptando, né? E aí já trouxe um pouco disso, né? Mas mudar a forma que você trabalha nas suas comunicações visuais, né? Porque vocês sabem muito melhor do que eu isso. Já falaram diversas vezes aqui no Quem Fala, né? Os canais de comunicação que a gente tem, né? Tem pessoas que normalmente se entendem mais a comunicação quando você está usando gestos, quando você está usando palavras para ela, que remetem a tato, né? Então, são pessoas que têm esse canal de comunicação. Essa coisa sensorial, representativa, né? Exato. Então, talvez você trazendo uma apresentação para ela ajuda mais você realmente chamar mais a atenção dessa pessoa, né? Então, é um ponto importante, assim, né? Mas, resumindo até, né? Eu entendo que tem uma perda grande, assim, quando você fala realmente sobre não conseguir estar no presencial ali com o cliente, para alguns modelos de negócio, claro, mas eu sinto essa falta de se expressar, de conseguir ali realmente demonstrar um pouco mais através do corpo. E a gente lembrar, né, que principalmente para quem está vendendo algo, a preocupação de você estar sempre com uma aparência agradável, sorriso, Sim. né? Porque o sorriso gera rapport, Muito. um tom de voz agradável. Aí a gente pensando na própria linguagem não verbal, às vezes eu falo isso até para os clientes. Como é que você vai
falar de algo e a pessoa tá com o braço totalmente cruzado aqui, ó. Totalmente fechada. Quer dizer, pra você. não é a hora ainda de você oferecer nada, é hora de você oferecer no máximo um café, pra ver se ela solta aqui, se abre, não é? Sim, sim. Essa técnica é importante, tá? Tanto é que repara que às vezes você chega em reunião, a pessoa te oferece um café, te põe um docinho, pra você realmente se soltar, se abrir. O doce também mexe com a cabeça, solta ali uma serotonina, alguma coisa ali, um hormôniozinho da felicidade. Então, ajuda bastante. Né? A Isso é gente importante. começa a observar pelo não verbal até o que o cliente está transmitindo, né? A situação que ele está vivendo ali. E se a gente pode fazer isso, não pode esquecer que o vendedor também transmite. Muito. Então, se ele está ansioso, bate caneta na mesa o tempo todo, chacoalha a perna, né? Então, demonstrar esse nervosismo não é adequado se você está falando de algo que você conhece, domina e você diz que funciona. Perfeito, concordo. Concordo. Por isso que sempre volto no estudar, se planejar, né? Ajuda bastante você a ficar menos nervoso ali, né? Então, isso ajuda bastante. Não tem... Você cobra dos seus liderados para eles abrirem a câmera nas reuniões? Ai, se eu falar que sim, você é tóxico. Não, você vai ser parte do nosso time. A gente é do time. Abre a câmera! Abre a câmera, por favor. É péssimo não olhar pra pessoa, né, gente? Que sensação horrível, assim. Eu gosto de gente. Já tá na distância, ainda não pode ver? Exato, e não é o ver por quero ver se você tá acordado. Não, cara, quero ver você, eu quero saber como você tá, assim. Isso é extremamente importante, cara. Eu peço, mas também respeito, que eu acho que cada um tem um dia, cada um tem um momento, né? Mas eu gosto de bater na tecla de uma pesquisa que eu sempre falo. Tem uma pesquisa que foi feita com 300 executivos aí americanos, e aí o que eles constataram? Que aqueles que estavam com a câmera fechada, a sensação que passava é que estava ou olhando a rede social, vamos olhar o TikTok, o Instagram, ver o que está acontecendo, ou estava interessado em outra coisa. E na hora de dar uma promoção, de lembrar de alguém mais presente, se lembravam de quem estava com a câmera aberta. Então isso é um dado. Isso é importante para as gerações mais novas, que a gente... Nós, por exemplo, a gente gosta, você vê, a gente gosta mais do olho no olho, a gente bate muito nessa tecla aqui no canal. Quem acompanha muito a Quem Fala, geralmente já tá num estágio um pouco até mais maduro profissional. Mas as novas gerações, elas têm muito essa dificuldade, enfim, a gente acaba tendo que se adaptar em relação a isso também, sim, o que é muito importante. E aí tem a questão do relacionamento com o próprio cliente, o próprio liderado, e aí a relação com o cliente também, que também tem que ter essa malícia, essa observação, essa coisa de saber como que esse cliente gosta e se ele gosta de ter essa interação, enfim. E aí acaba caindo naquela questão dos relacionamentos, Paulo. Tudo isso faz parte, né? Como é que vocês pensam, estão desenvolvendo? Como é que um vendedor faz para criar um relacionamento duradouro com o seu cliente? Legal. Primeiro ponto, eu acho assim. Tô até sendo repetitivo em algumas coisas, mas é o que eu acredito fielmente, né? Mas é bom. Escuta. É bom que você fala isso, porque a gente fala muito sobre isso também. A gente bate muito. Então, tá vendo? Ó, quando vem um especialista que faz isso todo dia e fala, aí vamos ver se vocês acreditam. Porque a gente fica aqui que nem mãe falando e eles não... Todo dia. E você acaba quebrando, às vezes, um sonho da pessoa que vem fazer um curso de oratória para falar bonito. E a primeira fase é para ela aprender a escutar. É difícil essa parte de escutar, né, gente? Como é difícil. Ainda mais a gente que é vendedor, né? Que quer falar, que exalta. Ai, meu Deus, né? O pavãozão. Assim, a gente até brinca. Mas eu entendo que a primeira forma de criar realmente relações, assim, e não é só na venda, acho que é na vida, né? É escutar. Escuta, faça as perguntas, escuta e demonstre um interesse genuíno. Acho que essa é a primeira forma de você realmente criar relações genuínas, tá? E acho que em todos os âmbitos isso. Sim. E é o princípio do Manual da Persuasão do FBI. É o princípio do Manual da Persuasão, que inclusive é um dos princípios, a percepção da fórmula da amizade, que é essa fórmula que essa obra que a gente citou e que a gente gosta muito e que está muito pautada na linguagem corporal, ela se
debruça sobre essa importância da escuta e da percepção. E quem vai trazer um pouco mais sobre isso pra gente, contar um pouco o que é a tal da fórmula da amizade pra gente se conectar, se relacionar com as pessoas e criar de fato esse relacionamento duradouro, é a Tami de Andrade, que é nossa treinadora aqui também na Ó Quem Fala, e ela vai contar um pouquinho pra gente aí, trazer mais especificamente sobre a fórmula da amizade pelo Manual de Persuasão do FBI. Vamos entender? Pois é, a fórmula da amizade foi desenvolvida por um ex-agente especial do FBI e doutor em psicologia, Jack Schaefer. Ele é autor do livro Manual de Persuasão do FBI e desenvolveu essa fórmula em conjunto com outros pesquisadores após anos de atuação em pesquisas de campo e operações de inteligência e contra-inteligência. Schaefer utiliza as estratégias para recrutar espiões e transformar inimigos em amigos. E segundo ele, com essa fórmula é possível fazer qualquer pessoa gostar de você por um momento ou pela vida inteira, porque ele faz uso de habilidades sociais igualmente eficazes para desenvolver amizades bem-sucedidas em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar onde haja interações pessoais. A fórmula da amizade contém variáveis importantes para se estabelecer uma relação de confiança e conforto com alguém. Essa fórmula, considerada um alicerce para a construção de amizades, consiste em 4 blocos básicos: proximidade, frequência, duração e intensidade. Ou seja, esses 4 elementos podem ser expressos usando a seguinte fórmula matemática: amizade é igual proximidade mais frequência mais duração mais intensidade. A primeira variável da equação corresponde à sua exposição a essa pessoa com o passar do tempo. Essa variável é crucial para o sucesso da estratégia, pois estar próximo ao alvo é o fator-chave para que ele se acostume com a sua presença e inicie o desenvolvimento de uma opinião sobre você. É extremamente necessário que a proximidade ocorra em um ambiente que não represente nenhum tipo de ameaça ao indivíduo. Caso contrário, a pessoa pode se sentir incomodada, ameaçada e aí vai se tornando evasiva e minando a sua chance de sucesso. A segunda variável é a quantidade de contato que você realiza com o outro. E a terceira variável é a quantidade de tempo que você passa com o outro. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais influência você tem sobre seus pensamentos e ações. Por exemplo, quanto mais tempo os pais ficam com seus filhos, maior a chance de influenciá-los. Caso contrário, a influência será da babá ou dos avós que cuidam das crianças e por aí vai. A duração e a frequência possuem uma relação inversamente proporcional. Se você irá frequentemente encontrar com a outra pessoa, a duração dos encontros deverá ser menor. Mas se a frequência dos encontros for baixa, a duração naturalmente será maior. A quarta variável é definida, segundo Schaefer, como o quão fortemente você é capaz de satisfazer as necessidades psicológicas ou físicas da outra pessoa por meio de comportamentos verbais e não verbais. E um tipo de intensidade muito utilizado é a curiosidade, principalmente nas etapas iniciais da construção de confiança e interesse, quando o nosso cérebro tenta entender se a pessoa nova representa uma ameaça ou não. Se representar uma ameaça, ativamos as reações de sobrevivência, fugir, lutar ou congelar, que são instintivas. Porém, se não identificarmos como uma ameaça, o nosso cérebro começa a tentar entender quais as intenções daquela pessoa que se aproxima, gerando interesse. Há inúmeras formas de combinar as estratégias das 4 variáveis dessa equação. A partir do momento que você entende e domina de forma consciente esses fatores, consegue entender como estão estruturados seus relacionamentos atuais e criar novos. Independentemente do tipo de amizade que você deseja, uma amizade curta, uma amizade longa, relaxada ou intensa, ela sempre será influenciada pelos 4 elementos e você será capaz de avaliar os seus relacionamentos existentes e nutrir novos, ou até mesmo se retirar de relações indesejadas, apenas pensando em maneiras de regular a fórmula para alcançar o resultado desejado. É
claro que a fórmula não vai ter um grande papel se você apenas encontrar essa pessoa uma vez ou esporadicamente. Para cada tipo de comportamento humano, o cérebro interpreta como se fossem sinais. Ao encontrar uma pessoa pela primeira vez, ela não possui nenhum conhecimento prévio sobre você, permitindo que você escolha em transmitir sinais amistosos ou inimigos para os seus indivíduos ao seu redor, em uma tentativa de encorajar ou desencorajar a interação. E entram aí as técnicas de comunicação não verbal. Mas basicamente a regra da amizade é simples. Se você quiser que as pessoas gostem de você, faça com que elas se sintam bem. Faça declarações empáticas, elogios. Você pode até pedir um favor. Você sabia que quando uma pessoa faz um favor a alguém, ela se sente bem consigo mesma? Pois é, a persuasão é uma habilidade interessantíssima e fundamental em muitas áreas da vida, desde a negociação de um acordo até a venda de um produto. Mas é uma habilidade que nem todos possuem naturalmente. Por isso, a equação da fórmula da amizade é tão importante. E a fórmula da amizade me fez lembrar de uma frase que faz todo sentido. As pessoas se esquecerão daquilo que você disse, esquecerão daquilo que você fez, mas nunca se esquecerão da maneira como você as fez sentir. É com vocês, meninas! Bom, então você viu aí com a Tami que criar um relacionamento de qualidade e duradouro exige dedicação. Como todo princípio da persuasão e que o Paulo tá batendo nessa tecla desde o começo desse episódio, né, Paulo? Pode ser exato. divertido, mas cansa. Com certeza. A gente tem que ter muito amor por isso, né? Fazer realmente com muita paixão, muito propósito. Sim. Agora eu quero te falar, Paulo, uma coisa que faz muito sentido pra nós aqui da O Quem Fala, dá muito match aqui, é a abordagem consultiva. Legal. E você trouxe isso contando a história do tênis que você foi comprar e você até descreveu esse formato de abordagem, né? O Perfeito. vendedor consultor. Então, eu queria que você até falasse um pouquinho mais sobre essa característica e quando ela é importante, que percepção que eu tenho que ter para eu aplicar esse perfil mais do consultor e outras que você tenha em mente aí para passar para os nossos seguidores aqui. Legal. Quando a gente pensa em vendas consultivas, né? Todo mundo hoje no mercado fala de venda consultiva, tá? Assim, já virou... Que é bom, tá? Já virou commodity, assim, as vendas consultivas. Sim. Não que todos consigam fazer. Mas é muito bem, complexo. justamente, né? Não é simples assim, né? Mas a venda consultiva ela é extremamente importante para um processo de geração de valor, né? Quando eu falo valor, realmente não é o preço que você paga no produto, é realmente engajando o cliente nesse processo de compra, né? E trabalhando com esse cliente no processo de compra. E daí tem diversas técnicas no mercado, tá? Uma das mais conhecidas, assim, é o spin selling, né? Então, o spin selling, acho que vocês conhecem um pouquinho. Tá no nosso curso de venda. Já vou fazer o nosso jabá aqui, ó. Legal. Não, é a técnica, assim, mais sensacional que eu conheço realmente, porque ela entra na cerne da necessidade do cliente, né? Então, o spin selling são basicamente 4 letrinhas, né? Onde você faz algumas perguntas com base nessas 4 letras, né? Então, o S, que são perguntas de situação. Né? Então, você começa a fazer perguntas, né? Eu de novo falando de perguntas, de perguntar. Perguntar de novo. Você começa a fazer perguntas ali de situação, de realmente como está funcionando a vida daquela pessoa, com esse processo, como que ela opera hoje. Então, é a primeira ali parte do spin. Depois você começa a fazer perguntas de inferência. Ah, entendi. Então, se hoje você está nesse cenário, como seria com esse cenário agora, né? Então, a segunda parte do spin. Depois você entra na parte de problemas. O que essa situação e essa inferência tem ali que te gera um problema? Então, super legal que você já está começando a trazer a pessoa, né? Ali, a gente usa a palavra persuasão aqui, né? Trazer essa pessoa para um lado de se incomodar com a situação dela atual, assim, né? Então, Enxergar a dor, né? Enxergar a dor, exato. E aí, depois você gera perguntas de necessidade. Ah, então, se a gente tem uma ferramenta que faz isso, que sana esse problema, né? Como funciona? Então, um processo de vendas consultivas pode passar pelo spin selling, pode ser uma metodologia, né, uma ferramenta que pode ajudar bastante. Aí tem diversas outras, né? Tem a metodologia Bench, tem a metodologia NES, então existem milhões de metodologias para vendas consultivas, né? Mas no final, né, o processo de vendas, ele passa de novo por
fazer as perguntas certas, escutar e ter a comunicação assertiva, né? Então, acho que é essa tríade aqui que eu tenho falado bastante, que é o que realmente eu acredito que funciona para as vendas em si. O Paulo já deu um spoiler aqui para vocês, tá? Passou uma fórmula já de bolo de vendas, Spin Selling. Inclusive, é uma das fórmulas que a gente vai trabalhar no nosso, eu vou dar spoiler aqui, no nosso curso de vendas, que está saindo do forno. Então, é claro que a gente vai trabalhar isso de forma técnica com os nossos alunos também. Então, o Comunicação para Vendas está aí, saindo do forno. Esse treinamento está espetacular, super completo, só com ferramentas de comunicação para quem quer usar isso para vender. E aí, pode ver que o Spin Selling, ele usa essa formulinha, que é escutar, perguntar, né? Ouvir primeiro, levantar o problema e depois vir com a solução. Entender a necessidade e vir com a solução. Porque quando você não entende a necessidade, você pode ter o melhor produto, o melhor serviço do mundo. O cliente não é isso que ele procura. E não vai adiantar, né? Não vai adiantar. De volta em tudo que a gente já falou, né? Assim, customização, entender o cliente, entender realmente a necessidade dele para oferecer uma solução que faça sentido. Paulo, como que você vê o papel, por exemplo, para além das pessoas que trabalham com vendas, se você puder aconselhar, assim, quando você olha em volta, até como uma cabeça de uma liderança, o quanto que isso é necessário na nossa vida? Pensar, saber se vender, saber se posicionar, saber usar a comunicação com eficácia. Como que isso extrapola para além, né? Como um profissional experiente, já com essa cabeça de gestor, para onde que transborda, né, essa necessidade da gente saber se vender e saber persuadir os outros? Legal. Todas as relações humanas são vendas, né? São trocas, né? É engraçado que a gente faz isso no dia a dia de forma natural e a gente nem percebe, né? E as pessoas falam, eu não sei vender nada, eu não sei negociar. Claro que sabe. Quando você é criança, você está assistindo TV. Sim. Sua mãe vira pra você e fala, vai tomar banho agora, moleque. Só mais 5 minutinhos, você tá negociando. Só mais 5 minutinhos, tem influencer eu já vou deitar. em casa. Tem vendedor já. Porque ele me persuade, tá bom. É exatamente isso, tá usando um gatilho aí, com certeza. Mas acho que as relações humanas são feitas de negociação, né? Então, desde essa relação com a mãe ali no dia a dia, ou então, às vezes, até brinco, né? Em casa, a hora que eu tô ali, minha esposa, minha companheira, por favor, tira o lixo. Não, então tudo bem, eu tiro o lixo, mas você lava a louça, então você tá negociando ali o tempo todo. Então, a negociação, ela passa por todas as áreas da nossa vida o dia todo, né? Isso dentro de casa, no trabalho, né? Então, você não negocia só com o cliente, né? Isso daí que eu tento mostrar para o time interno nosso, né? Como que você negocia com as outras áreas, né? Então, muitas vezes você tem atritos ali que você precisa resolver, embates, né? Porque no final, todo mundo tem problemas para resolver, né? Então, como que eu transmito o meu recado para outra área de uma forma que ela veja valor realmente no que eu estou precisando para a gente sanar o problema do cliente, por exemplo? Então, você tem que se comunicar tanto com a mãe, com as pessoas que estão em volta de você, até para os pares, para a sua liderança e para o seu time, né? Então, também, até como gestor, assim, a forma que você passa os recados para o time é extremamente importante. Então, é o tempo todo. É o tempo todo. Você está negociando o tempo todo, né? O tempo todo. E a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe fazer isso de uma forma... A gente ainda se comunica de uma forma muito improvisada, né? Cheia de cacoetes, cheia de resquícios da nossa educação. E que a gente passa perrengues na vida adulta, vai para o mercado de trabalho, vai para uma área como essa, por exemplo, que é extremamente desafiadora, e ainda assim tem gente que não põe no radar. E quando a gente trabalha com a liderança, né, os líderes que eles estão o tempo todo negociando com a equipe. E aí a gente tem uma realidade hoje de uma geração que está vindo mais nova, que ela não tem aquele propósito que a geração antiga tinha, que você tem ali, né, ela não pensa nessa questão da estabilidade, né, de, eu vou comprar uma casa. Então, você tem que saber vender a sua ideia para conquistar esse engajamento, para que a pessoa compre a sua paixão, se torne a paixão dela também para vocês terem resultados. E se você não coloca a comunicação de uma forma adaptada, você não é um líder que vai trabalhar com essa equipe, com essa turma.
Concordo 1000%, Dani. Assim, né? É engraçado difícil, as né? diferenças, né? De forma que você lida com as pessoas de gerações diferentes. Isso daí é bem complexo, assim, né? As motivações de cada um. De cada um. Individual. E isso influencia na forma que você se comunica, na forma Totalmente. que você negocia com elas no dia a dia. Então, sensacional. Nós abrimos caixinha lá nas nossas redes Oba! sociais para responder algumas dúvidas dos nossos seguidores. E tem aqui algumas que eu e a Dani vamos responder e a gente quer saber o que você tem aqui, ó, para trazer de ajuda para essa galera. Então a gente perguntou lá algumas dúvidas, principalmente sobre esse processo de, você sabe se vender? Sabe vender alguma coisa? Sabe Legal. persuadir? Então vamos lá. A primeira pergunta que mandaram aqui pra gente. Tenho dificuldade em estruturar a minha mensagem. O que fazer, Dani? Preparar, conhecer exatamente, né? Primeiramente, o que você quer, né, compartilhar. O que você está vendendo? Você está vendendo o seu produto, o seu serviço? Você é um profissional autônomo? O que você está vendendo? O que você sabe daquilo? Então, para estruturar, você tem que primeiro passar por esse processo de dominar esse assunto. E aí vem o treino, vem escrever aquilo para deixar as ideias mais encadeadas. E aí vai construindo ferramentas de persuasão, algumas técnicas que podem ajudar. É um caminho treinável, mas ele não é tão simples, senão todo mundo era milionário na internet, por exemplo. Não é? Então, Paulo, como você para e monta o seu roteiro? Legal. Acho que a gente pode partir para 2 pontos aqui. Vamos começar aqui pensando no roteiro de rotina. Acho que isso é legal da gente falar. Isso, assim. boa. E acho que isso é um Bom. ponto legal. Se você chegar, sentar no computador 9 da manhã, horário que a gente costuma entrar no trabalho, né? E você não sabe o que tem que fazer no dia, azedou. Azedou. Então, o seu dia começa no dia anterior, Ótimo. tá? Para quem que eu tenho que ligar amanhã? Quem são os follow-ups, né? Que eu preciso fazer amanhã, né? Quais são as reuniões que eu tenho agendado? Então, tudo começa com planejamento. Olha, A Dani já falou isso. Então, sensacional. você repetindo aqui, vou te copiar, Dani. Mas, o primeiro ponto é realmente o planejamento. Então, você já tem que começar o dia sabendo como que você vai seguir o seu dia. Você tem que estar planejado, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de planejar uma rotina, tá? Certo. Simples, né? Sim. Então, antes, a hora que acabou o dia ali, 5h30 da tarde, já não tem mais aquela quantidade de vendas ali, o cliente já parou de atender, né? Que tem um horário melhor de ligação e tudo mais. Planeje o seu outro dia. Pela manhã eu vou fazer esses follow-ups, eu tenho essa reunião, pela tarde eu vou fazer esses follow-ups. Nos horários mortos da minha agenda, né? Que vendas tem um negócio muito legal, assim, né? Quem quer se comunicar, atender uma ligação, 1h da tarde, depois do almoço. Sim. Então, usa esse horário realmente para estruturar, fazer uma proposta, enviar uma proposta, resolver alguma burocracia. Então, eu vejo muito assim de olhar esses horários da agenda e se planejar no dia anterior, para que no dia você consiga executar da melhor forma. Isso eu penso em rotinas, tá? E aí, quando eu penso... É isso mesmo, eu ia falar. E o pitch? E quando eu penso no pitch, eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Lembra que eu falei dos 3 P's? Vou pegar uma parte deles aqui, tá? Primeiro, conhecer o que você quer vender, né? O que você vende. Então, estuda o seu produto, conheça o seu produto, né? Conheça realmente o que o seu produto tem ali para sanar uma dor, né? Então, isso é extremamente importante. Então, primeiro você tem que conhecer o seu produto. Depois de você conhecer o seu produto, você tem que entender o que a pessoa quer comprar. E aí você pega, senta e escreve realmente ali as perguntas, né, que você vai fazer e as respostas você espera ter da pessoa. Ótimo. Então, E as basicamente, objeções que vão chegar. Com certeza. Algumas são detectáveis. Não, a maior parte, né? Quando você trabalha muito tempo com o mesmo produto, você já sabe no que as pessoas vão bater. E você até consegue utilizar ali as técnicas que a gente falou, como o spin selling, para direcionar a pessoa para aquela pergunta, às vezes, para você conseguir mostrar uma solução, né? Ótimo. Então, basicamente, o pitch ele vem desse processo de conhecer o seu produto, saber as dores que as pessoas podem ter e depois você conseguir trabalhar nas respostas ali. Olha aí, gente, pelo amor de Deus, hein? Vocês estão tendo uma aula aqui de como estruturar um negócio. O que mais que tem aqui? Vamos lá, de pergunta. Parece que ninguém me entende. Vixe, tá lá atrás ainda. Vamos lá. Eita. Parece que ninguém me entende. Falta clareza mesmo da sua parte, porque se a pessoa precisar que você desenhe, você tem que desenhar. Então, o Paulo já trouxe aqui, tem situações que às vezes é melhor você mostrar algo do que falar somente sobre aquilo que você vende. Então, a gente tem que ter essa percepção. Isso é sintonia.
sintonia que você vai adquirindo aí com o cliente. Tem uma outra coisa super importante, que você já citou muito aqui, Paulo, essa questão de olhar para esse público, né? Então, Paulo citou vários exemplos de como ele observa o cliente para fazer a adaptação. Um vendedor adapta, né? Você deu até o exemplo, se eu for falar com uma pessoa de suprimentos ou de sustentabilidade, é diferente de falar com uma operação. Então, assim, se você não tá tendo essa sensação de que não consegue ser entendido, de que é porque você tá falando da forma como você entende, não como o outro entende. E isso é muito comum, é um erro muito comum também que vendedores cometem, né, Paulo? Bastante, assim, né? Você tá se entendendo, primeiro, que recado que você quer passar, né? Então eu volto naquela parte de sentar. Quantas pessoas hoje têm o hábito de sentar e planejar alguma coisa, escrever à mão, assim? Não tem. O que eu quero transmitir com esse recado, assim? Estrutura ali, igual eu falei já no processo de venda, tem o início, meio e fim. Então eu quero primeiro começar por esses tópicos, depois eu vou passar por esses tópicos, vou chegar nesses tópicos finais, porque o recado que eu quero deixar são esses. Então, vai guiando essa pessoa, né, durante o processo ali de comunicação, nesse caso, né? Se não está se entendendo, não é só nas vendas, pode ser em outros ambientes, em outras áreas. E né? sempre olhar para o seu público. Com certeza. Mirar a sua comunicação para ele, não porque você acha bonitinho, gostosinho ou fofinho fazer, né? Exatamente. E quando você fala nesse preparo, né, do fim do dia, é também fazer aquele balanço de o que eu fiz bem e por que eu falhei aqui? O que eu posso melhorar para amanhã eu não cometer esse mesmo erro? Autocrítica. Fazer esse balanço muda muito a performance da gente. Nós, quando damos treinamento, damos palestras, a gente sabe se dá uma nota. Sim. A gente sabe aqui, poxa, não falei isso, podia ter trazido essa experiência. Isso não fica visível muitas vezes para quem está nos ouvindo. Mas você conseguindo fazer essa autoanálise, você melhora a sua performance. Com certeza. Então, vale a pena. E tem pontos legais, né, Dani? A gente falou muito de ferramentas também, né? Dentre as ferramentas ali de comunicação e as ferramentas também que a gente utiliza no dia a dia, né? Hoje, os vendedores utilizam muitas ferramentas para registrar as informações, né? Então, se alguém já teve a iniciativa de ir lá e pegar realmente, por que eu estou perdendo mais negociações, né? Para realmente entender esses motivos que você está perdendo as negociações, para ter essa autocrítica, né? Então, analisar isso também as coisas é super importante. Exato. E a parte do público é extremamente importante, né? Você não vai se comunicar para o seu time da mesma forma que você se comunica para a liderança ou para os seus pares, né? Você tem que adaptar esses canais de comunicação. É o básico, gente, pelo amor de Deus. Se a gente fizer o básico, a gente se comunica bem. Próximo aqui, ó. As pessoas não dão mais atenção ao carente. Essa é difícil, gente. O vendedor porque a atenção virou, assim, o novo petróleo, né? O novo petróleo, ter a atenção das pessoas. Então, assim, realmente a gente acaba tendo que se qualificar ainda mais para conseguir conquistar essa atenção, já que hoje nós temos milhares de situações que são realmente para dispersar a gente, né? Como chamar a atenção de cara? Legal. Bom ponto. Já falamos que é muito difícil você conseguir chamar a atenção de alguém. 7 segundos, você falou, né? 7 segundos, normalmente, média pelo telefone. Pelo telefone. Então é muito delicado. E eu não vou dançar. Eu não posso dançar, excelente. Não quero fazer dancinha. Não tem essa opção. Primeiro, vou falar para vocês de novo aquela parte de entenda com quem você está falando, para você já conseguir chamar essa atenção. Mas acho que mais importante que isso, você está falando com a pessoa certa? É uma pergunta que você tem que fazer. Será que eu estou falando com a pessoa certa? Eu consegui mapear durante o processo de venda que essa era a pessoa que eu tinha que estar vendendo meu produto? Boa! Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes para você conseguir ter essa atenção das pessoas também. Será que eu ouvi antes de falar novamente? Para também conseguir chamar essa atenção? Então, acho que tem algumas técnicas que a gente consegue trabalhar aqui, assim. Porque às vezes cai uns peixes esquisitos na tua rede ali e o todo vendedor dia, fica todo tentando dia. vender uma dor que a pessoa não tem, né? Não, e aí se desqualifica. Nossa, eu perdi. Nossa, eu ando tão ruim de venda. Ué, mas na verdade você tá fazendo um processo diferente, que tá mal feito no caminho ali. Vendendo aspirina pra joelho quebrado ali. Não é. Não é o funciona, caso, isso então. mesmo. Exatamente. Tenho muita insegurança. O que fazer? Calma, mantenha calma, respira. Muita insegurança. Como que você superou a sua insegurança, Paulo? Legal. Comentei aqui que sempre tive muita dificuldade, assim, né? Não tem segredo. Me capacitando, fazendo cursos, estudando e me preparando. Acho que são ali as partes mais importantes, né? Então, não tem segredo. E assim, reduzindo a própria autocrítica, né? Porque Perfeito. errou bastante, vendeu mal, perdeu o cliente, chegou onde chegou porque conseguiu
construir um caminho assertivo durante tantos problemas que qualquer pessoa passa quando quer crescer profissionalmente e pessoalmente. Com certeza. A gente, quando erra, a gente se aproxima do acerto. Então, se permitir errar é muito importante também. A gente tem que ter essa humildade, principalmente no início da carreira. No início da carreira é quando a gente vai errar, é quando a gente vai falhar, é quando a gente não sabe as coisas, é quando a gente vai levar feedback negativo, é quando a gente precisa ter a humildade de entender. E isso eu queria muito que alguém tivesse falado para mim lá atrás de uma forma muito clara, porque a juventude nos dá essa questão de tipo esse ímpeto, essa necessidade, essa rapidez, essa velocidade, mas é muito importante que a gente aprenda a errar, porque a insegurança ela se constrói, né? A segurança se constrói quando a gente vai superando um pouquinho por dia dessa insegurança. Todo e às dia. vezes não demora tanto tempo. Essa fórmula que o Paulo trouxe de se capacitar e estudar pode ser um grande atalho. Com certeza. E é errando que a gente acerta, né? Ninguém acerta de primeira nada, turma. Então, É não possível, tem, né? assim... Na verdade, você passa 99% do tempo, acho que errando, e 1% acertando, né? Porque ninguém acerta todas as vezes. É muito difícil, assim. A gente demora 2 anos só pra andar, imagina isso. Sim. Só pra andar a gente demora 2 anos. As outras espécies, um cavalinho nasce lá e já nasce andando. E a gente, que 2 anos só pra andar. Vai vendo. Vamos lá. 2 anos não, né? 2 anos é 1 ano que a gente demora pra andar. 2 anos pra sair da fralda ali. 3 quase. Você tá ficando craque nisso. Já tá Tenha estudando paciência. bastante, tá se tem que preparando. Vai dar Tá tudo preparando. certo. Mostrar credibilidade na hora de falar. Não demonstra credibilidade na hora de falar. E aí nós temos a nossa linda aí, né? A oratória aí pra te ajudar. Vamos lá, que aí pra onde a gente vai puxar essa sardinha aí. Exatamente, porque o Paulo já trouxe aqui, ó, preparar, né, estudar, capacitar. Então, quando você tem um treinamento que ajuda exatamente a encurtar esse caminho, Sim. a gente pega na mão, ensina as técnicas, faz a pessoa passar ali pelo constrangimento, simulando algo real, para ela ir sentindo todos aqueles sintomas. Ai, boca seca, e a barriga dói, dá vontade de fazer xixi, e a perna fica bamba. Então, a gente está conseguindo trazer aquilo que pode ser um dos motivos da sua insegurança para um treinamento para você se capacitar. Então, é treinável. Isso é o mais bonito de desenvolver uma habilidade, né? Que a gente pode treinar. Paulo, a gente está indo para o final dessa conversa. Assim, a gente poderia render muita coisa aqui. Esse é um assunto muito legal. Como você avalia a sua comunicação hoje? Nossa, que pergunta legal. Aqui perto de... Vamos chegar a aqui, barra ó. tá alta aqui, hein? Vamos chegar aqui na braba. Como que você avalia a sua comunicação hoje? Para que a gente entenda a importância disso na vida. Que, então, a gente está falando que um profissional que é experiente, que já tem um cargo de alta gestão no mercado comercial, mas e aí? Como que isso impacta na sua vida e como você se avalia? Legal. De 0 a 10, Bianca, 7. 6,5, 7. Olha tá? só. Tô sendo aqui, assim, ousado, porque tem pessoas aqui que são referências, né? Mas você tem uma habilidade incrível, que é realmente essa parte das vendas e para esse novo mercado, que, né, a gente tá aqui até, inclusive... Imagina. Não, mas eu considero que eu tenho um 7, assim. Eu acho que, novamente, a gente não pode parar nunca de aprender, né? Assim, eu já fiz diversos cursos de oratória, tá? Assim, diversos cursos do Quem Fala, por sinal. Então, para realmente estar sempre evoluindo. E acho que eu não cheguei lá ainda, né? Então, por isso, eu sempre me preparo muito, né, para apresentação, né? E assim, não sou eu, acho que todas as pessoas se preparam. Não sei se vocês têm como referência, para mim é uma referência de um grande orador, além de vocês duas, claro. A gente Então, não convite pagou para ele estar falar aqui. isso, tá, Ai, gente? obrigada. E a gente se prepara muito. E a gente também não se dá 10. Porque Não, é nem um a processo pau. contínuo, viu, gente? A Exato. gente senta com pessoas também, né? Não é Nem a assim. pau que a gente Mas quem dá é bem. o seu orador? Obama. Já viram aquele cara falando? A gente, ó, Obama, ó. E ele treina É nosso absurdamente. crush orador. Ele treina até a forma que ele vai levantar a sobrancelha. Sim. A forma que ele vai dar o sorriso. A forma que ele vai coçar algum lugar, assim. Então, é um absurdo o tanto que ele treina, né? Então, quem sou eu pra falar que eu sou um excelente orador, assim? Acho que a gente tem que estar sempre se aprimorando, sempre estudando, sempre buscando ser melhor. Muito bem. Então, meus amigos, meus queridos, para você que está aí buscando se desenvolver, que também quer chegar na sua meta,
que quer aumentar o seu poder de vendas, para se vender suas ideias, enfim, ou para ocupar uma caixa dessa dentro do mercado de trabalho. Aqui dicas imperdíveis e, lógico, você também pode acessar ali a Universidade Ó Quem Fala, conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos, várias soluções, ferramentas, ali a Oratória dando todo esse apoio para você que quer desenvolver, e já aqui o Comunicação para Vendas traz todo um escopo, um repertório amplo de ferramentas para você desenvolver o seu poder de comunicação e persuasão para vender. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua contribuição aqui com a gente no Ó Quem Talk, de ter contado essas experiências, ter trazido muito, batido muito numa tecla que a gente bate muito. A gente não pagou o Paulo para ele falar essas coisas, tá, gente? Ele falou isso, a gente não sabia que ele ia falar isso. Sobre você ter reforçado a importância do reforço de pilares tão fundamentais da comunicação. Então, assim, muito obrigada por você ter dedicado o seu tempo para contribuir aqui para os nossos seguidores e a gente fomentar a nossa missão, que é levar a comunicação para esse povo. Imagina, sou eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho de me receberem aqui. E, turma, bora vender. Bora vender. Dani Amorim, muito obrigada mais uma vez pela sua parceria aqui comigo, sua companhia sempre agradável, quanto você contribui para os nossos conteúdos aqui, tá? E você que tá aí, que tá nos seguindo, que tá nos acompanhando, muito obrigada. A gente volta com mais episódios dessa terceira temporada. Eu espero que vocês estejam gostando. Então, já compartilha aí e segue a gente nas nossas redes sociais. Nas redes sociais da Ó Quem Fala, a minha rede social, Bianca Celoto, e na da Dani. Dani Amorim Comunica. Muito bem, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.